Fala podcast, mais uma segunda-feira, meio-dia, e você sabe, né? Tem episódio novo, é o Fala Podcast aqui no nosso canal do YouTube. Eu peço para você compartilhar bastante, se inscrever, ativar as notificações e já agradeço desde já. Hoje estou aqui com o Léo Rodrigues, meu camarada Léo, Bom, Robinho. cara, não tem até sem jeito de chamar de Léo Rodrigues. Vou chamar só de Léo, É o tá? costume, é. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a história do Léo. Léo, que acho que nos anos 2000 aí, poxa, região dos Lagos, cara, rodava tudo aí, não só na região dos Lagos, né, no Rio de Janeiro todo. E a gente vai contar um pouquinho da história do Léo Zoeira. Eita! É tão linda! É tão linda! E vamos contar um pouquinho da história Muito do Léo bom. Zoeira, contar também um pouquinho do Léo comunicador, o Sim, Léo. Enfim, que teve todo esse processo aí, a gente vai trocar essa ideia bacana. também. Cara, muito bom e gratificante para mim poder estar aqui hoje, trocando essa ideia com você. É um cara que, pô, tem um papel, assim, fundamental na minha trajetória como DJ, lá do início, que era um cara que já estava fazendo vários shows e, pô, me abraçou e, pô, caminhei durante muito tempo também, durante um bom tempo, pelo menos, Sim. junto com o Léo Zoeira, e foi muito, muito bacana mesmo. Cara, muito bom ter você aqui, cara. Poxa, obrigado, Robinho. Olha, eu também estou muito feliz de estar aqui contigo aí, o Thiago. Obrigado pela recepção, tá? O Fala Podcast, eu já assisti alguns episódios, né? E muito legal. E eu falei assim, caramba, quando você me chamou para vir, eu falei assim, pô, que honra, né? Poder estar com meu amigo lá, fazendo parte dessa família. E vai ser muito legal, Robinho, poder falar um pouco dessa trajetória, porque é uma experiência de vida muito grande, cara. Muito grande. É uma carga que eu recebi da vida e, assim, é aquela vontade de passar para os filhos, para os netos e aquele grande aprendizado, né? É um Bacana. prazerzão estar por E aqui. como é que iniciou aí a sua trajetória na música? O Léo Zoeira, ele Sim, teve um sim. começo. Teve. Foi sempre ali no funk, você já curtia, já cantava. Como é que foi o seu contato com a música, como cantor? Vamos lá, vamos lá. O que que acontece? Desde pequeno, Robinho, eu tinha o pessoal chama de veia artística, né? Sim, Eu sempre tive essa veia artística e para muitas áreas, não só para música, para musicalidade, mas também como se eu me sentisse, como é que eu posso explicar? Uma pessoa que pudesse interpretar vários personagens. Então eu tinha aquela coisa assim desde pequenininho. Ou seja, 4 anos de idade, eu ia para casa da minha avó, mãe do meu pai. uhum. Era interessante porque É quando a, a gente tem que puxar ele lá de trás mesmo, né? então, começa assim. Eu ia para casa da minha avó, 4 anos de idade, então chegava lá, eu começava a contar piada para a família. Com 4 anos, 5 anos de idade, eu subia em cima da mesa e chamava o pessoal: vem cá, gente, tal, não sei o quê. Já Aquela coisa toda. chamava Já atenção, já. chamava atenção de alguma forma, do ponto de o pessoal falar assim: Léo é diferenciado, né? Léo é assim, Léo é assado. E aí eu lembro que eu não lembro de quem era o gravador, mas tinha um gravadorzinho, não sei se era do meu pai, não sei se era do meu avô, da minha avó, Uhum. que eu sempre lá na casa da minha avó, eu pegava aquele gravador e ficava gravando letras de música, olha só, 4 anos de idade, da minha cabeça. E letras assim, a gente estava falando até que ainda agora do cavalo, né, dos nossos filhos. O cavalo, rapaz, eu vou te Músicas falar. da época ali. Não, na verdade eu pegava e criava a música, Ah, mas eu sim. criava Com coisas do. mediante aquilo que eu estava olhando. Então eu lembro da minha primeira composição. Minha primeira composição chama-se Tem um Cavalo na Esquina da Rua. E a música era assim, muito legal, cara. Tem um cavalo na esquina da rua. Tem um cavalo na esquina da rua, porque tem um cavalo na esquina da rua e tem um cavalo Era na só esquina. isso. Difícil, né, de aprender? Vira chiclete, bem chiclete a Pois música. é, e a música era essa. E eu gravei aquilo no rádio gravador e depois mostrei para meus pais, né? E eles falaram: de onde você tirou essa melodia? De onde você tirou essa. Aí eu falei: não, eu vi o cavalo ali, comecei a ver na cabeça a música. Falei, gente, tem.
um talento, né? Meus pais falando, tem um talento e tal. E aí eu sempre fui muito incentivado, sabe, Robinho, para essa área aí. Isso é o diferencial, né? Quando Exato. você incentiva ali o seu filho naquela coisa que ele gosta, Sim, sim. você vai ter uma pessoa fazendo o que ama pro resto da vida, né? Com certeza. Então, assim, eles me incentivavam, assim, não tirando aquela coisa de pais, né? Ah, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho Sim. seja não sei o quê e tal. Mas também, não tirava essa parte deles, mas também não me desanimava. Tipo assim, ó, aproveita, filho, vai lá, faz isso aí. E foi assim. Cara, com mais ou menos uns 14 anos de idade, 15 anos de idade, começou a época do funk mesmo, naquela Sim. época a bombar, né? Que veio aqueles funk melody, MC Marcinho e tal, uma galera ícone aí do funk, né? E que eu gostava muito. Então eu comecei a pensar assim, caramba, cara, eu gosto disso aí. Que legal, eu gosto disso aí, maneiro. E aí eu simplesmente falei assim, mas como é que é o processo? E eu comecei a investigar. Como Isso que é com o quantos processo? anos? Com 14 anos, mais ou Sim, menos, 14, adolescência. isso, adolescente, 14, 15 anos. E aí eu fui e comecei a investigar como que é o processo, como que funciona, como que um cara se torna um artista, como que ele pega as músicas, quem que cede, quem que faz. E aí com 14 anos de idade eu falei assim, mas e se eu começasse a fazer as minhas próprias músicas, né? E foi interessante que eu comecei a compor ali, cara. Compor assim uma inspiração que veio como num estalo. E aí fiz a minha primeira composição, fiz a minha segunda, minha terceira, tudo já dentro daquele padrão do funk, né? Sim. Ou seja, eu estou fazendo uma música que vai ser funk, entendeu? Eu vejo que assim, esse movimento funk dessa época aí coincide mais ou menos com a época que um tio que eu tenho, Uhum. que também tinha isso. Sim, sim. Tinha essa coisa de querer compor, de chamar um colega e cantar e montar uma Isso, dupla. Na época tava em isso. auge aí Claudinho Bochecha, e Perfeito, eram ali perfeito. do Isso, mesmo município que a gente. Eu perfeito. tô falando que depois eu fui vendo isso. Que eu Uhum. tinha um tio que tinha uma música ou outra e tal. E a influência do movimento funk nessa época foi muito grande. Muito Quantos grande. jovens não, não tentaram ser isso? É verdade. Alguns conseguiram também. E aí você se viu ali colocando algumas letras no papel e, Pois e é. para tirar isso e A história do próprio Claudinho Bochecha foi mais ou menos assim, né? O Bochecha, ele também compunha, né? Mas ele compunha exatamente, eu via a forma, né? Estava no ônibus, indo para o trabalho, era sempre assim, correria, né? No meu caso, era escola, não trabalhava ainda 14 anos. Meu primeiro emprego foi com 16 anos de idade, mas naquela época eu comecei a escrever e eu pude perceber que, pela facilidade que eu tinha de fazer poemas, porque eu fazia poema desde cedo, desde 7, 8 anos de idade, eu sim, fazia os poemas infantis, mas muito legal, admirado pelas professoras na escola, aquela coisa toda. Então eu peguei aquele meu talento que eu tinha do poema e falei assim, vou transformar em música. Como? Escrevi a letra, mas a melodia já vinha na minha cabeça, Rob. Era uma coisa incrível. Eu montava a melodia dentro da minha cabeça como se realmente nunca foi ouvida essa melodia. E aí eu tinha que passar isso para algum lugar, né? Aí comecei a tocar teclado, que eu gostava pra caramba, eu admirava muito. Meu pai comprou um teclado para mim, comecei a tocar. E ali eu comecei a compor música, letra e melodia. Cara, dali para frente eu comecei a me inspirar em alguns artistas, né, naquela época. Inclusive o próprio Claudinho Bochecha, a gente é da mesma época mesmo, uhum, bate certinho. Eu ia muito lá, inclusive, para onde eles moravam, lá no Salgueiro. Tinha um parceiro, meu parceiro de composição na época, de dupla, que eu tinha uma dupla, né? A sim. época das duplas, como você Você falou. tinha dupla? Tinha uma dupla. Primeiro era Fabiano e Leonardo, Mas não a dupla mas estava sertaneja, muito né? sertanejo. É. Falei pro rapaz que, no caso, na época, me empresariava, né? Aí eu falei pra ele, rapaz, isso aí tá muito sertanejo pra funk. Não, tá, tem alguma coisa errada. Ele, não, vamos mudar, vamos fazer um negócio maneiro. Aí eu, pô, me chama de Léo, pô. O pessoal me chama de Léo, então Léo. E você, Fabiano, vai chamar o quê? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro. Vou chamar de Lene. Lene? Rapaz, isso não é nome de mulher, não, cara. Aí ele, não, rapaz, isso é o nome que pode ser usado tanto para mulher quanto para homem.
Aí eu falei assim, então unissex, né? Ele, isso, é um nome unissex. Aí eu, tá bom, Lene Léo. Tá bom, tudo bem. Vai chegar lá, vão esperar uma mulher da cara com marmanjo Pois lá. E marmanjo feio, hein? Bom, enfim, aí eu comecei ali a dupla com o Lene. Foi bem legal, cara. Você lembra do seu primeiro show, do seu primeiro palco? Cara, loucura. Robinho, lembro perfeitamente. Eu morava em Niterói ainda, né? Então, tudo que eu fazia era por lá. Então, a dificuldade é muito grande, né, cara? Assim, a Você gente... é da onde ali em Niterói? Barreto. Barreto? Barreto. Coincidência, né? Eu também fui criado ali. E Sou de aí, São ó, Gonçalo, mas fui criado ali no no Barreto, Barreto. na Benjamin Constante ali. Aí, beleza, é ali pertinho. Eu morava mais ali próximo do Clube Tio Sam, né? Tio Sam, eu Esporte estudei no Tio Clube. Sam até. Então, pois é, pertinho, tava lá Minha pertinho de primeira mim. creche foi lá. A gente não se conhecia É, ainda, mas você mas tava eram de, pertinho de mim. de outras épocas também, mas quis o destino que a gente se conhecesse na região dos Lagos. Pois é. Um lugar assim que, quando eu comecei no funk, quando eu comecei no funk, não, quando eu comecei a querer ser DJ, Sim, sim. eu morava em São Gonçalo, ia para Niterói, eu moro em São Gonçalo, gosto de Aham, Niterói, né? isso. Eu saía de Niterói para ir curtir baile no Rio, curtir os Isso, bailes do Rio, isso aí. curtir os bailes escondidos da minha mãe, né? É E da isso minha aí. família toda, com meus amigos. Quem nunca? Mas morava em São Gonçalo, que tá ali, São Gonçalo, Niterói, Rio, ali do lado. E quis o destino, né, que eu fosse me tornar DJ, fazer minha primeira apresentação e ter uma carreira que hoje completa 15, hoje em dia tem 15 anos, 16 anos de Aham. DJ, na região Na dos região Lagos. dos Lagos. É bem aquela história de que não importa onde você tá, né? Você pode prosperar ali Exatamente. num lugar onde todo mundo tá querendo sair, às vezes, que quando eu vim para cá, ninguém queria saber da região de Lagos, todo mundo queria saber do Rio. Hoje em dia é o contrário, o povo de lá Exatamente. tá vindo para cá. Né? Isso aí. E eu aprendi uma coisa na vida, Robinho. A gente não pode deixar o meio nos fazer, né? A gente tem que ir para fazer o meio acontecer. Ou seja, se você tem um diferencial de alguma coisa, você precisa mostrar esse diferencial porque ele tem valor. Você está entendendo? Ele pode não ser o padrão naquele momento, pode não ser algo especial para uma pessoa, vamos botar assim, uma pessoa grande, né, um olheiro, um empresário naquele momento, mas de repente você vai conseguir ascensão de alguma forma com aquilo ali, por você acreditar, por você fazer com amor, por você fazer com fé, por você fazer com carinho. Então, assim, eu vejo que naquela época era muito difícil, cara, você ser um artista independente. Não, hoje em dia Irmão, também, se bem que hoje com a internet você tá ali mais próximo do cara que é milionário, que é Sim, rico, sim, que é claro, grandão nos claro. streams. Você produz um conteúdo de qualidade. Eu vou comparar aqui o podcast. Aham. Eu tô aqui num podcast em Saquarema, Sim. conversando com amigos, Aham. com pessoas assim, de vários tipos de assunto. Perfeito. Hoje eu tô com um ex-MC, Aham. que é locutor, Isso. mas eu já tive aqui com um cara que dançava, mas não é dançarino profissional, Aí, só ó. dança no baile. Pois é. Então, às vezes, um vídeo que eu tenho aqui de um cara que é dançarino, um cara que é, às vezes, morador de rua, mas Sim. tem uma experiência de vendedor de bala, por Sim, exemplo. Vou sim. botar um vendedor de bala aqui, Aham. eu vou ter 1 milhão de visualizações, posso Cara, botar muito um bom. médico aqui que eu não vou ter isso. É verdade. Então, é assim, verdade. hoje eu consigo brigar a gente consegue com a mídia, com conteúdo de qualidade, que é o que eu Sim. acredito. Sim, sim. Eu falo muito isso com o Thiago, com conteúdo de qualidade, a gente consegue brigar de igual para igual. E mesmo que a gente não tenha muitos números hoje, eu estou Uhum. construindo um alicerce, colocando pessoas aqui Sim. no nosso podcast, que é seu Uhum. também, de quem está assistindo, é do Thiago, é meu, mas é de quem está assistindo, é mais de você que está assistindo, até do que nosso aqui que está. Muito legal. Então, assim, eu vejo que eu estou construindo um alicerce. Perfeito. Que eu estou pegando experiência para quando eu tiver aqui um cara que vai botar 1 milhão de visualizações aqui, que uma hora vai chegar, Exatamente. eu tenho uma base, Exato. entendeu? E olha de onde você começou, olha de lá pra cá como é que já tá diferente. Mas antigamente era realmente mais difícil, assim. Muito. Tinha que ter muita garra e um pouco mais de sorte do que hoje em dia. Pô, Rob, a gente é da época da internet de escada. Você pegou, não pegou? Peguei, infelizmente. Tem. Usava de madrugada, que era de graça. Você lembra aquele essas barulhinho paradas. irritante? Rapaz, que Eu loucura. ia pra Lan House. E às pô. vezes você ficava assim, ó, A gente ia pra Lan vai House. conectar, vai conectar.
não conectou. A gente ia pra Lan House pra poder Isso ver aí. vídeo no YouTube. Isso aí, exatamente. E aí você lembra desse primeiro show aí? Então, aí esse primeiro show foi o seguinte: quando eu comecei a compor as músicas, as minhas músicas começaram a chamar a atenção de algumas pessoas. Uhum. E aí eu conheci um amigo que conhecia um outro amigo, que conhecia um outro amigo, que chegou a esse rapaz, o Fabiano, que a gente fez a primeira dupla junto. E a gente. Ficou Léo e Lene mesmo? Não, ficou Lene e Léo. Lene e Léo, Não, a gente chegou a se apresentar como Fabiano e Leonardo. Mas... Só que aquilo me incomodava, não pelo fato dos nossos nomes em si, mas é porque realmente lembrava o sertanejo. Você falou aí uma coisa, mas é certo. E aí eu falei assim, tem que mudar. E mudou. Lene e Léo, beleza. Aí começamos a fazer o show. Meu primeiro show, Robinho, foi no Clube Mauá. Porra, tu começou bem pra caramba. Porra. Mas Clube olha Mauá. só. Pera aí, calma Você aí. que ia falar que foi na comunidade, na festa de rua. Mano, Mauá, porra. Tu começou no Mauá era Mauá. referência do funk, né? Vamos lá, pois é. Isso Mas que eu é comecei década de no 90 clube- ou 2000 ainda? Não. Já? 90 Não, ainda? década de 90, 90 cara. ainda. 90 ainda. Aí o que Tá acontece? cascudo, hein? Mas por que eu fiz? Pois é, deixa quieto. Mas por que eu fui lá pro Clube Mauá? Porque o meu empresário na época, o Elmo Borges, né? Ele morava ali ali no Porto do Rosa, ele tinha muito contato ali com o pessoal do samba, dos Uhum. clubes e tal, aquela coisa toda. E aí ele conseguiu uma apresentação pra gente lá no Mauá. A importância Que de seria- estar bem relacionado, né? Você tá entendendo? Então, assim, eu lembro que a primeira vez, irmão, que eu subi no palco, cara, Perna tremendo. mas tremia mesmo, de verdade. Sabe quantas pessoas O microfone tinha? fica pesado, a É. voz embarga. E você sabe quantas pessoas tinha? Quantas? Meu irmão, Clube Mauá, imagina. 10 pessoas. Nossa. 10 pessoas. Porque eles fizeram. Não tinha outros eventos. Foi tipo assim, aniversário de alguma coisa lá, não lembro. Não sei se era aniversário do clube, não sei se era aniversário de alguma coisa. Mas ali, no evento, tinha 10 pessoas, porque a gente não era conhecido. A gente não tinha ainda uma música gravada tocando na rádio. A gente Sim. era só ali do começo do começo mesmo. Não tinha nem um ano de carreira. Então, assim, já começar num lugar desse, realmente, 10 pessoas. Mas depois eu fiquei mais tranquilo, assim, mas tremia muito, tá? Mesmo assim, tremia muito. E depois eu fiz um outro show ali no Mauá mesmo, aí já tinha pelo menos umas 200, 300 pessoas. E também continuava tremendo. Mas eu lembro de uma vez, Robinho, que eu tava, toda vez que eu subia no palco, minhas pernas tremiam. É o frio na barriga, né? Nervoso, aquela coisa e tal. Só que teve um dia que foi diferenciado, que eu dei aquela respirada e olhei. Faz aquilo ali, mudou minha vida. É o tempo de você parar para entender, respirar e falar, cara, o que eu tô fazendo porque eu amo, porque eu gosto. E tem uma galera para ver isso, mas tudo bem. Mas é como se eu tivesse, eu vou pensar assim, vou imaginar assim, é como se eu tivesse em cima da mesa da minha casa, com a minha família em volta, eu contando aquelas piadas. Então, vamos embora. E aí parou de tremer. É só assim que parou de tremer. E como que vocês fizeram essa dupla aí e a sua vinda para a região dos Lagos? Tem referência a isso? Não, essa época ainda... Você separou a dupla para vir para região ou você veio para a região e continuou com a dupla? Naquela época foi o seguinte, a dupla ela teve um ponto que ela terminou, ela encerrou. Eu e o Fabiano decidimos acabar a dupla, ele queria seguir carreira solo e tal. E, enfim, ele queria mudar. O Fabiano ele era muito MPB, né? Ele gostava muito de compor música, mas era MPB e tal, aquela coisa toda. Cara de grande talento também. E aí, separamos. No que a gente separou, eu tinha que ter, na minha mente, eu tinha que ter uma dupla, porque aquela época era a época, como a gente estava falando aqui agora, era a época das duplas. Então, tinha que ser uma dupla e tal, papapá. E aí eu conheci um camarada. Olha só que doideira, como que eu conheci o camarada? Léo também. Aí, eu estava em casa, a gente tinha contato com diversos amigos do bairro que eram músicos, e eu estava com um amigo chamado o Anderson, ele era baixista, guitarrista, tocava um monte de instrumento. E eu falei assim, aí ele falou assim, pô, você tem umas músicas maneiras, né, Léo? Eu falei, tem, pô. Pô, tu tem umas músicas aí, não, que você possa me prestar? Fita cassete, Robinho, época da fita cassete, cara.
Você não tem mais, você possa me emprestar para eu ouvir em casa, não, para tentar tirar no baixo, tal, tal, tal. Eu falei, posso. Prestei a fita para ele. E eu tinha uma composição que ela era um charme. Tum, tchá, tum, tchá, tum. E era assim: já tentei falar contigo, mas você não quer me entender. E dei 1000 explicações e não consegui te convencer. Mas no batidão, né? Tum, tum, tchá, tum. Eu não posso mais sofrer. Rapaz, linda música. E tava nessa fita cassete que o Anderson levou. Conclusão da história. Tempão sem ver o Anderson. Eu seguindo minha vida, rotina normal. Estou em casa, eu gostava muito de ouvir as rádios comunitárias da nossa cidade ali, de Niterói ali e tal. Eu estava sintonizado numa rádio, eu não lembro qual era a rádio. Aí, As rádios pirata ali aquelas da rádios época. pirata mesmo da época, é verdade. Rapaz, gente, vocês não têm noção o que aconteceu. Eu estava em casa, com som no máximo, minha mãe cozinhando, meu pai trabalhando, minha mãe cozinhando, meus irmãos pequenos. E aí eu ouço no rádio assim, um teclado lindo, meu irmão. Dan, 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 dan. Eu lembro até da melodia do solo para você ver como é que o negócio ficou marcado. Dan, 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 dan. Um cara com a voz parecidaça com a minha. Já tentei falar contigo, mas você não quer me entender. Tu viu tua composição tocando na rádio. E aí eu falei assim, que é isso? Só que aí na hora da virada, te dei 1000 explicações, não consegui te convencer. Eu não posso mais sofrer, já não aguento a solidão. Nananana, e bedeira. Aí, na hora da virada, tum, dum, 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 meu coração aberto. Um pagodão, meu irmão. Falei, rapaz, eu nunca compus pagode. O que esse cara fez? O cara botou minha música no pagode. Cara, essa música é minha. Aí minha mãe, o que foi, Léo? Ô, mãe, minha música tá tocando na rádio, mãe. Minha mãe vai lembrar disso, cara. Aí minha mãe, caramba, que música, Léo? É essa música, mãe, ouve. Mas não é você cantando, não, Léo. Mãe, você não tá entendendo. A música é minha, a composição é minha, mas quem tá cantando não sou eu. E essa música não é pagode, mãe. Ela é um charme, mãe. Aí ela, mas que legal, filho. Que a sua música tá na rádio, tá tocando Não, pagode. legal nada. Mãe, legal nada, mãe. Roubaram minha música, mãe. Aí eu fiquei, rapaz, muito, muito engraçado. Aí eu fui atrás de um Anderson. Porque o Anderson era o único que tinha fita cassete. Aí eu fui lá, Anderson, cadê a fita, cara? O que você fez com a fita, cara? Aí ele, rapaz, eu tava até tentando te procurar. Como assim, Anderson? Você sabe onde eu moro, Anderson? Não, porque eu tava sem tempo e tal, tal, tal. Mas eu tava tentando te procurar, por quê? Porque eu mostrei a sua música para um amigo aqui, que ele é pagodeiro, tem um grupo de pagode. Esse é até o nome do grupo, cara. É Insensatos. Os Insensatos. Aí eu falei assim, mas foi insensatez mesmo. Vocês pegarem minha música, gravado, cara, em estúdio, e não me comunicaram. Não, rapaz, mas olha só, eu quero te apresentar o cara. Vamos lá na casa dele, que ele quer te conhecer. Falei, é mesmo? Então tá bom, vamos lá. Ele achou que... ele gravou, falou assim, esse cara é da onde? Por quê? Alguém conhece ele? E tal, tal, tal. Só que eu não era conhecido. E aí, fui lá na casa dele, Léo, meu xará. Aí, cheguei lá, rapaz, você é o dono da música. Já me abraçando. Rapaz, eu olhei assim, esse cara é 7. Esse cara é 7, um purinho, você vai ver só. Aí me abraçou, cara, que música linda, você não tem noção. O grupo cresceu por causa da sua composição e tal, 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 falando aquelas coisas maneiras. Eu falei, pois é, agora vem cá. Agora vamos ao assunto que interessa. Tu roubou minha música, cara. Como é que você faz isso? Não sei o que. Ele, não roubei, cara, nós somos vizinhos e tal, 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 cheio de guerra. Eu falei assim. E outra coisa, eu queria falar com você o seguinte, você tinha uma dupla, né? Chamada Lene e Léo, né? Eu falei, é. Então, essas composições, você pode me dar elas para eu transformar em pagode, para a gente poder tocar? Eu falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Sai desse grupo de pagode, vamos formar uma dupla de funk comigo e vamos. Ele olhou assim para mim. Ué, sério, cara? Eu falei, ué, vambora. Aí ele olhou. Rapaz, vai dar certo mesmo, porque esse funk tá melhor que pagode. Rapaz, o cara não saiu do grupo de pagode, ele era o vocalista principal. Caramba. Saiu do grupo de pagode e formamos a dupla Os Léos. Era eu, Léo Branco, ele, Léo Preto,
né? E, rapaz, aquilo deu certo, porque o pessoal chamava ele de Léo P, Léo B. Léo P, Léo B, né? Tipo B1 e B2. B de né? branco, isso aí. E tava na moda, os bananas de pijama tava na moda, então juntou tudo. Era... tinha uns outros negócios lá também, Teletubbies, né, e tal. Aí a gente ficava tipo os bananas de pijama mesmo. Léo P, Léo B. E, cara, deu certo. A dupla começou a crescer. Aí foi quando eu criei o funk do francês, Uhum. né? Eu vim lá da França para poder passear. Chegando na Brasil, o funk aprendi a dançar. Mas que coisa louca essa tal de popozão. Cancan, nunca mais. Dança funk que é bom. E aí foi. Aquela música ali foi o... Foi assim, foi o divisor de águas ali da minha... De Lene Léo para os Léos e também pro funk na minha vida. Porque foi a música que DJ Malboro abraçou, foi a música que foi parar na FM o Dia, né? Foi tocar na FM o Dia. A gente foi capa daquele jornal D, Sim. do dia, né? Do jornal O Dia e tal. Fomos capa, tiramos uma foto lá no Teatro Municipal lá do Rio. Cara, muito legal. E as coisas começaram a acontecer. Eu olhava, caramba, que legal, cara. Nossa foto no jornal, que legal. A música tocando em primeiro lugar na FM o Dia e tal, aquela coisa toda. E tocava em outras rádios na época também, era Transamérica. Uhum. Tinha umas outras rádios que começaram a tocar também. E tinha rádio, a Transamérica parece que tocava um estilo, só um estilo numa época, né? Mas depois ela foi abrindo leque para outros estilos também. E aí foi isso, Robinho. A gente mudou, fez a dupla, Os Léos. Depois do Léo veio Léo Zoeira, que foi justamente na separação da dupla. E a separação da dupla também tem uma história, né? Dos Léos. O Léo, cara, ele ficou doido com a fama, né? E começou a namorar muito, cara. Rapaz, namoradeiro. ficou namoradeiro. Eu falei assim, caramba, esse cara não é mole, não. E ele se apaixonou por uma menina. Só que essa paixão dele foi tão grande Que ele... que ele começou a faltar os shows, cara. Por causa da moça. Aí eu falei assim, Léo, você não é possível, Léo, você tá maluco, cara, você tem que ir, cara. A dupla não é o Léo, não, são os Léos. Aí comecei a brigar com ele e tal, aquela coisa toda. Faz isso não, cara. Preciso de você. Ele, não, mas nessa música que você canta, o funk do francês, eu só danço. Eu nem canto. Então, pô, se você for lá, você pode fazer sozinho. Falei, para com isso, Léo, larga essa mulher, cara. Você vai ter tempo para namorar, cara. A gente tá começando a crescer e tal. E aí ele foi... Não, tranquilo, no próximo eu vou. Mas não ia, rapaz. Ele tava apaixonado pela menina. E aí eu falei assim, daqui a pouco, falei assim, caramba, eu vou perder meu parceiro, quer ver? Cheguei num show, tomei um esporro do DJ Malboro. Rapaz, eu contratei os Léos. Eu não contratei o Léo. Eu quero os Léos. Falei, rapaz, o pior que o Malboro tá certo, entendeu? É a mesma coisa que eu já tava falando pra ele. Aí eu falei, pois é, Malboro, mas eu que canto a música, então... não, mas eu quero os dois. Se não tiver os dois, não tem contrato. Então tá bom. Aí conversei com o Léo, mas ele preferiu a mulher. Apaixonado. Tava apaixonado. Como é que foi a sua vinda aqui para a região dos Lagos? Aí foi exatamente assim que começou. Essa mudança de Os Léos, eu tinha que fazer alguma coisa. Só que ali, a decepção foi grande. Então eu falei assim, não quero mais dupla, não. Agora eu vou fazer o negócio É porque sozinho. foram dois que saíram. Você tá entendendo? Foram motivos diferentes, mas abriu. Eles Então eu que falei saíram, assim, não foram com problemas direcionados a você, né? não, graças Então a Deus. É melhor eu ficar sozinho O mesmo. destino não tá na dupla, foi o que eu pensei. O destino não tá na dupla. Então, o negócio é comigo, né? O negócio é comigo. Aí eu fui, pensei assim, mas cara, como é que eu vou me chamar? É Léo quê? Léo quê? Léo quê? Léo quê? Como eu sempre fui muito brincalhão, fazia muita imitação, né, de vários personagens, né? O pessoal gostava muito. Ô, Léo, faz aí a Tartaruga Ninja. Ô, Michelangelo, Santa Tartaruga, Donatello. Então, assim, fazia muitas imitações, Silvio Santos. Tá certo, então, oi. Então, aquela coisa toda. E fazia piadas com isso. O pessoal me achava mó zoeira. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o símbolo do nome da nossa dupla. Olha a minha mentalidade. Pô, vou pegar esse símbolo aqui e vou transformar em alguma coisa. E foi exatamente assim, Robinho, olha que legal. Era Os Léos, só que Os Léos era escrito com Z. Era O-Z, Léo, Léos com Z no final também.
Tanto que algumas pessoas, quando a gente ia cantar, Thiago, quando a gente ia cantar, a gente falava assim, cara, vai vir aquela dupla maneira aí, OZ e Léo Z. Na época tinha aquele seriado Oz, lembra? Aham, Do Oz, sim, tal. sim. Então, aquele Oz ficava como se fosse o Oz do seriado. Então, era OZ, Léo Z. Quem é OZ? Quem é o Léo Z ali na parada? E a gente falava, cara, não é OZ não, não é Léo Z não, é Os Léos. Só que é tudo com Z. Então, eu peguei aquela logo, OZ, que fui eu que criei aquela logo, criei tudo. Falei assim, cara, então, já que o OZ saiu, vai ficar o Léo Z. Mas Z de quê? Z de quê, cara? Léo Z, Léo Z. Ah, vou botar Léo Z. Como se fosse uma geração de MC e tal, Léo Z, pronto. Aí, conversando com o Rony. Exatamente, entendeu? Tipo isso, geração Z, Léo Z. Aí eu falei assim, conversando com o Rony na época, Rony Sargento, depois virou Rony Baby e tal. Hoje acho que ele tá fazendo carreira solo. Aí nessa época do Rony Baby, o Baby, pô, gostava muito de mim, né? A gente fazia muita piada, brincava muito e tal. E a gente falando assim, pô, Léo Z. Ele pra mim, pô, Léo Z, esse Z é de quê? Aí eu falei assim, rapaz, é Z. Não tem Z de nada, não. Ele, você tá maluco, rapaz? É Z de zoeira! É Léo Zoeira! Aí começaram a cantar, né? Essa festa é só zoeira, com Léo Zoeira, é Léo Zoeira, cara. Aí eu olhei, caraca, não é que é Léo Zoeira mesmo? Léo Zoeira. Aí ficou, por quê? Por causa da brincadeira, por causa das piadas, por causa daquela bagunça Uhum. maneira. E foi quando eu vim para a região dos Lagos. Porque quando eu me tornei o Léo Zoeira, eu comecei a fazer outras músicas, produzir outras músicas mais, né, mais modernas e tal, aquela coisa toda. Só que o funk do francês não tinha morrido. E aí, achou já? Aí, ó. Aqui na internet, depois eu jogo. Tá aí, tá aí. Rapaz, descobri que tava até no Spotify, rapaz. Tá no Spotify, tem mais de não sei quantas mil visualizações no Spotify. Vou até dar uma olhada lá Vai ter na uma. associação lá, vai que tem uma merreca. Aí eu falei assim, caramba, cara, funk do francês. Uma pessoa aqui da região dos Lagos se interessou, que foi o Teles Henrique. Ele era da Secretaria de Turismo de Araruama na época. E ele conhecia muitos artistas, né, aquela coisa toda. E ele olhou pra gente, pra mim, no caso, eu já estava fora da dupla, e viu graça na gente, né? Na verdade, ali, essa parte aí do Teles, né, a gente ainda tentou retornar à dupla. Eu lembro que eu e o Léo tentamos retornar, porque eu já estava sozinho, e o Teles falou assim, cara, chama aquele teu parceiro de novo, tem um projeto maneiro, você deve ter ouvido falar, o projeto Estrelas do Funk. Não Não? peguei Então, essa época, época não. de 2000 mais ou menos, assim. Não. Tem um projeto aí, Tava você na era região, garotão não. ainda, né? Não tava na região, não. Eu era Pensei que você era mais criança. velho que eu, Robinho. 2000. Eu era criança, Não pô. parece não, Thiago, que ele é mais velho que eu? 2000 eu tinha 7 anos de idade, cara. Aí, Sou de 2000. 93. Não, na verdade é um pouquinho mais pra frente. 2000 não, perdão. Foi 2005. 2005, Eu vim mais pra ou menos. Saquarema em Né? 2007, Você tava com 2008. 11 anos de idade, Eu vim isso. pra Saquarema em 2008. Isso, então. Nessa época, 2007, 2005, Estrelas do Funk. Rapaz, que coisa boa. Projeto maravilhoso, ele ia reunir vários artistas. Não, reuniu, né? O projeto existe, ele foi formado, existe, e ainda está rolando aí até hoje. Então eram 2 CDs, o CD azul e o CD verde. Estrelas do Funk. E no CD verde, ele falou, cara, vocês vão ser uma das faixas do CD verde, que o CD verde era o que o pessoal mais gostava, né? Tinha as músicas melhores e tal, que o pessoal mais gostava. Aí a gente falou, caramba, sério? Aí chamei o Léo, voltamos a dupla. O Funk do Francês entrou no CD verde. E aí começou a tocar e a gente veio e conheceu a região dos Lagos. Viemos aqui, começamos a fazer show em Araruama, aqui em Saquarema, vários lugares. E nessa vinda para cá, para fazer show, foi quando eu conheci a mãe do meu filho. Entendeu? E aí, quando eu conheci a mãe do meu filho, namoramos, né, claro, ela acabou engravidando, e aí eu comecei a transportar a minha vida de Niterói, da onde eu sou nascido e criado, para cá, para a região dos Lagos. Porque ela tinha engravidado e tal, e aquilo tudo. E aí eu tive que conciliar aquela coisa de correria de mulher grávida, trabalho, música. Cara, loucura. Mas foi legal, porque a mãe do meu filho era dançarina. Então,
a gente fazia show e ela ia, dançava comigo e tal, até mesmo depois da gravidez, depois que ela teve, né, o meu filho, ela dançou ainda com a gente e tal, aquela coisa toda, só que aí eu já era o Léo Zoeira, não era mais os Léos. Eu tive, depois de um tempo, né? Você já aqui na região, já bem conhecido, Isso, eu tive a oportunidade de trabalhar com você. é Eu verdade. estava Pô, começando, foi bom engateando. demais. E, Léo, como é que é? Eu tenho muita memória dessa época, mas qual é a dificuldade aí de você, como um artista, eu vou dizer local? Sim. Ainda não encontrei um termo melhor do que isso, porque eu não gosto muito desse Uhum, termo. uhum. Mas como um artista ali, aqui regional, Regional, né, da regional. região, isso. Então, Robinho, Porque tem muitas dificuldades. A gente estava conversando aqui em off. Nessa época que eu estava trabalhando com você e com outros grupos também, eu já tive aqui também na sim, mesa sim. o Elitinho, que também já fiz alguns Isso, trabalhos com isso. ele, entre outras galeras que eu trabalhei. Uhum. Eu observava, eu já como DJ, eu observava. E eu como DJ, apesar de eu ser DJ de MC ou de grupo de dança, Perfeito. mas eu queria entender qual era o caminho que eu ia seguir como DJ, que eu tinha Sim, algumas sim. vertentes. Eu poderia ir para um outro estilo de música, eu Isso, poderia ser o DJ que fazia montagem ao vivo e podia ser o isso. DJ que tocava na casa de show como residente, que foi a veia que eu segui, Isso, né? que seguiu. E eu observava que, assim, eu como DJ, eu poderia estar no mesmo lugar toda semana, na mesma É. casa de show, no mesmo lugar. E o artista, o cantor, né, o MC, Uhum. ele não tinha essa possibilidade. É, Não tem como botar um verdade. MC toda semana na mesma casa. Sim, Então, sim. às vezes, você fechava um show, por exemplo, na Paradise, Uhum. e daqui a um mês você estava na Paradise, mas um mês ainda era pouco. É verdade. Então, você tinha que ter uma rotatividade muito maior. Como é que você mesmo que fechava os seus shows, né? É, Como é que o você lidava começo. com conseguir construir uma agenda para você trabalhar todo final de semana? Sim, vamos lá. O que que acontece? No começo do Léo Zoeira, foi justamente essa transição do Estrelas do Funk e aí definitivamente acabou a dupla Os Léos, a gente saiu do projeto e tal. E conforme eu falei, o projeto não morreu, ele ainda está aí, mas a gente não fez mais parte. E virei o Léo Zoeira. Quando Léo Zoeira, uma vez Léo Zoeira, eu não tinha empresário e não queria. E foi justamente o que aconteceu. Eu vou fazer por mim mesmo, eu vou ser meu empresário, eu vou fazer. Claro que isso não iria dar certo. A gente precisa sim, de uma assessoria, não tem como. Mas, pelo menos naquela época, né? Então, assim, eu ia até as pessoas, né, aos donos de casa de show, aquela coisa toda, fazia todo o contato por eu mesmo. E por ser local, né? Vamos botar assim, da região, um artista local, eu precisava, sim, de algumas pessoas que me apoiassem. Quem que poderia me apoiar? Pessoas de rádio, né? Pessoas que tinham blogs, que tinham, como é que fala? Sites Fotos de de festas, né? Que aquilo festa. era muito comum na época, né? O pessoal tinha site, né? Tinha vários, né? Já era já era a época do Orkut? Isso, não, época do Orkut, Já era a época isso. do Orkut. Tinha Orkut, pô, tinha Orkut. Então tudo que você fazia, tudo que você fosse fechar, por você mesmo não tinha valor. Ou seja, eu sendo um artista, ou até você é um empresário, você tem uma casa de show. Robinho, sou o Léo Zoeira, tudo bem? Tem um trabalho assim, assim, assado, tal, 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 tal. Queria fazer um show O aqui. trabalho que valia 1.000, o cara queria pagar 200. Não, quando queria. Porque a gente chegava o ponto dele falar assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. É. Era ou não era? Vou te dar uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho. É. E se for legal, Se for. se for legal, você vai voltar e aí a gente acerta um cachê. Ou Beleza. seja, você já entrava perdendo um show. Cara, Um dia, uma e tipo data. assim, você não tem um norte ainda. Então aquilo ali para você é o começo. E realmente era o começo. Para mim também não me importava não. Então eu ia lá, fazia o show de graça, mas o ruim era o seguinte, era quando você ia, o show era bom, mas quando você voltava, o cara queria mais moral. Não, faz o seguinte, você vai e trocava às vezes, né, coisa, tipo assim, você vai vir, vai fazer o show, eu vou te dar um final de semana em tal lugar. Não queria saber de Dar um dinheiro. combo. Vou te dar um combo, fazer isso.
Enfim, cara, muito difícil. Ser um artista local, regional, e você procurar dentro da sua região ascensão, cara, é complicado. Pelo menos naquela época eu Não mudou vi. muito, não. Mudou muito não, né? Não esse lance da moral, assim, é Isso, mais até com quem realmente está começando mesmo do zero. exatamente. Mas um artista local hoje, na minha concepção, como DJ, que é a minha área, Uhum, eu posso estar no mesmo local. sim. Eu sempre busco estar bem relacionado, porque às Uhum. vezes um lugar pode ter uma sequência de eventos ruins Sim, sim. e eu ter opções. E por um tempo, tem época que os eventos em Saquarema estão melhores Uhum, e eu tô colado ali. sim. E tem época que eu tô em Araruama. Aí tem Uhum. época que Cabo Frio me chama, tem época que Maricá me chama, mas Sim. minha base aqui em Saquarema é muito bem construída, né? Uhum. E sou bem relacionado aqui com os contratantes. Mas a dificuldade está justamente aí. O que você falou é verdade. Você fechar o seu próprio cachê é trabalhoso, Trabalhoso. porque você não tem muito Não valor. tem valor. Ah, mas o valor é o que você coloca. Se eu bater o pé e colocar um valor, X. um valor que seria mais justo, Isso. né, para mim, muita gente não vai querer colocar, ele vai preferir ter uma qualidade menor, colocar artistas com qualidade menor, que não Uhum. entrega tão bem, Uhum. ou que entrega mais ou menos em determinados eventos, e funciona em alguns Sim, momentos, sim. só que do que pagar o valor justo a você. E tem uma outra coisa também, ô Robin, dentro disso que você falou. Você é um DJ que está começando. Tem muito talento. Toca muito. Mas tem o DJ que é ascensão. Já tá ali no sucesso. Você não vai cobrar o mesmo valor do DJ ascensão. Uhum. Tô dando um exemplo. Mas se você chegar a cobrar, se o DJ ascensão for 1.000, por exemplo, R$ 1.000, valor simbólico, né? Claro. E se o seu valor for 400, estou dando um exemplo, que seria realmente a predisposição ali do seu equipamento de som, do seu combustível, enfim, Uhum. do seu trabalho total. Estou começando, né? Estou começando. Que é bem abaixo da metade, é abaixo da metade do Abaixo da cara. metade, por isso que eu citei 400. É. Abaixo da metade, sabe o cara vai falar, pô, para pagar 400 para Robinho, eu vou chamar o DJ, finge que é o Thiago, o DJ Thiago, que é Ascensão, É. entendeu? E vou pagar os 1.000 do cara. Eu junto mais 600, Isso naquela entendeu? época. Hoje em dia já Naquela está ao época. contrário. Hoje em Aham, dia, se você cobra 500, aham. eu venho e te cobra 400, o cara fica tentado. Fica, O cara fica. vai. Tipo assim, o cara vai E já fazer aconteceu isso aqui. o mesmo trabalho, né? Comigo aconteceu, por exemplo, há pouco tempo. Aham, Eu não sei nem se estavam pagando mais barato pro garoto, não. sim. Mas aí foi até uma das coisas que eu questionei. Eu falei, pô, das duas, uma. Se estão pagando a mesma coisa pra ele do que pra mim, eu vou começar a cobrar mais caro. Porque eu entrego muito, muito mais, Uhum. tá? Eu tenho uma experiência muito maior. Não tô Maior. dizendo que eu sou melhor do que ele, Sim, porque tem sim. gente que não gosta de mim, então tem como eu Aham, ficar falando que eu sou melhor, porque não é pra isso. todo mundo. É, Talvez pra maioria, ou talvez não. verdade. E, e se ele tá ganhando menos do que é, eu vou. Tipo assim, eu não sou de brigar muito, não. Então, Uhum. beleza, deixa. Até um dia que eu vi um evento Sim. nesse lugar. Aí eu vi até pelo cantor do pagode que tava rolando, casa lotada, o pagode lotando, e a galera cantando. Falei, porra, o baile tá maneiro e eu tô em casa, puto. Aham. Como eu não consegui fechar nada naquele fim de Sim, semana. sim. Aí eu vi um story do mesmo local de uma outra pessoa, na hora do intervalo. Caramba. Todo mundo parado. Meu Deus do Eu céu. falei, cara, como é que Aí, tá pode, se na vendo? hora do pagode tá rolando aquela agitação, e na hora que uma pessoa se dispõe a fazer um vídeo do DJ tocando, Isso. e aí o povo tá. E não. Era a maioria que É tava. isso aí. Aí É isso beleza. aí. Passou o fim de semana, eu toquei na mesma casa. Só que eu toquei num dia ruim. Ruim. Tipo assim, toquei numa sexta. Aham. E o cara tinha tocado no sábado anterior, e eu toquei na sexta, e o cara ia tocar no No sábado sábado. também. Seguinte, aham. Tipo assim, estão dando o melhor dia pro cara. Beleza. Aí foi onde eu falei, ou esse cara tá, se ele estiver cobrando a mesma coisa que eu, Aham. tá errado. Aham. Falei, caraca, eu tenho que cobrar mais. E se ele tá ganhando a metade,
estão botando o cara no melhor dia Aham. pelo valor inferior. Por que não bota o cara no dia mais vazio? Sim, Já que ele paga mais barato, sim. por custo ser Aham. menor. E vão botar o. Não, beleza, isso é uma coisa minha. É Isso, normal eu pensar pensamento isso. seu, É isso. normal eu ficar puto. O cara tem que ser muito hipócrita se ele falar que você não fica chateado às vezes de ter sido Não, colocado. não, assim, É claro uma que coisa fica. pessoal. Eu não vou pra É, internet postar indireta, sim, mas é uma coisa pessoal. perfeito. Eu fiquei puto. É Aham. meu, é humano. Caraca, no dia que eu fui tocar na outra semana, rolou um burburinho lá, não sei se no grupo da galera, e vieram me perguntar, pô, você tá de mal aí com o pessoal da casa de show? Caramba. Aí eu falei, não, que eu saiba. Aham. Posso ter feito alguma merda, eu não sei. Não, não, porque tá rolando um boato aqui no. Tá rolando uma discussão aqui no grupo Ah, que o pagode tava bom pra caramba, mas o DJ, na hora do intervalo. meu Cara, o intervalo às vezes é o horário que o cara vai comprar o segundo balde, o segundo combo, o cara vai. Que o dinheiro Isso. vai rodar. E na hora do pagode Isso. tá todo mundo cantando. Cantando, isso aí, Maneiro, o isso baile tá aí, isso aí. lotado. Vende muita coisa também, óbvio. Aham. Mas na hora que o funk tá rolando do intervalo, é a hora que o cara que não tá bebendo porque tá sambando vai Isso. encher, beber Beber mais, mais ali, consumir, o balde vai acabar, ele vai preparar o próximo comprar. balde, né? Isso aí. Entendi. Enfim, até o dia que Aí passou isso, passou um mês. Aham. Eu cheguei na dona. Aí quando eu tive uma oportunidade que entrou no assunto, eu falei, poxa, eu tô aqui literalmente desde o primeiro dia. Primeiro Caramba. dia. Não era como DJ, mas Sim, eu sim. estava aqui no primeiro dia, na inauguração eu estava. Aham. Era pandemia. Já passaram aqui N DJs e alguns que eu indiquei. Aham. E vocês continuam dando o melhor dia pros caras. Cara. Eu tocava na época nessa casa só a sexta-feira, porque eu não queria pegar o sábado, que tava voltando os eventos. Aham. E deram o sábado e o domingo para um outro DJ. Sim. O cara fez alguma promoção maluca lá, que eu não sei como é que os caras fazem esse negócio. Tipo assim, você me contrata 2. Pô, se você me contrata 3 dias, eu tiro R$ 50. Sei lá. Leve 3 e pague É 2. varejo e atacado, Me né? tiraram da Isso. sexta-feira. O cara já tinha 2 dias, conseguiram me tirar. E eu sempre correndo atrás. Eu falei, pô, e até agora nada. Aí houve essa. É Como é bem que por é? aí. Não, eu já tô sábado e domingo, sendo que me ofereceram um desses 2 dias. Aham. Eu falei, não, me deixa só na Só sexta, na que é o dia sexta. mais fraco. Domingo, verão, domingo tem um pagode em algum lugar, eu tô dentro. E sábado eu tô rodando. O dia Aham. que der eu tô aqui, mas outro dia eu tô em Araroma. Na época eu tava Sim, fechando sim. outros. Eu falei, conseguiram me tirar na sexta-feira. Aí bota outro DJ, aí bota aí, nada do Robinho. Aí eu falei, aí teve uma. Aí, porra, 2 anos já quase da casa. Aí eu te falar, eu falei, porra, cara. Eu tô aqui desde o primeiro dia. Quando é que vocês vão começar a dar prioridade pra mim? Complicado, né? Eu não sou de brigar com isso, mas. Sim, sim. Então, assim, acabei dando esse depoimento. Tem que se segurar pra não falar nomes e tudo mais. Aham, aham. Mas é difícil Mas você isso é ser bom, cara. local. É Experiência. difícil. É difícil ser local. E eu sou o tipo de cara que fico quieto, igual ontem. Ontem eu tinha um evento pra tocar. Aí Aham. e aí, amigão? Vai precisar de mim essa semana? Eu odeio fazer isso. É. Falei, e aí, irmão, vai precisar de mim essa semana? Aham. Pra Igno- gente preparar a agenda, pra Não, gente não, preparar o. fui ignorado, não me mandou mensagem, rolou o pagode e tudo mais. O sócio do cara me encontrou no sábado. E aí, vai tocar lá amanhã? Eu falei, tô esperando teu sócio me Me mandar mandar mensagem. a Mas mensagem. eu respeito a hierarquia, porque é o outro sócio que Pô, mas aí resolve chega isso. no dia, Robinho. Não fiz, Não, fiquei mas em chega no casa, dia e manda mensagem de manhã. Ó, eu tô contando contigo hoje, hein? Se fosse isso, ainda tava bom. O cara não viu nem a mensagem, nem abriu a mensagem. Meu Deus do Só que céu. aí eu sou o tipo de pessoa que, assim, não sou de ficar brigando, não. Claro, De mandar mensagem, não. claro, claro. Mandei mensagem, ignorou. Assim, a vida do contratante, que isso às vezes eles não entendem, é tão importante quanto a minha. Minha É, vida é corrida tanto quanto a sua. Então, exatamente. assim, é o mesmo grau de importância que você dá em não ver uma mensagem que eu te mandei, eu não Isso. tenho a obrigação também de te responder É, e de imediato. é verdade. Então, assim, eu também dou uma travada em relação a isso. Uhum. E da sua época para hoje, cara, não mudou muito, não. É difícil ser É local. difícil, né? É difícil. Agora, você conversando sobre isso, falando sobre isso, o que eu entendi foi o seguinte: talvez eles estavam te colocando na sexta-feira, que era o pior dia, por saber que você era melhor do que o cara.
Também Pra tem chamar, isso, né? né? Pra Porque chamar, às mas vezes o cara pode tem ser. aquela visão, entendeu? Às vezes a gente tá... Pô. Pra Vamos levantar levantar a o- cesta, que é ruim, mas não pode botar o cara, porque se o cara já é mas nesse caso meia realmente boca, não era muito não por era causa isso, disso, não. não. Mas é Infelizmente, questão- não. Já viu que É Rob questão de depois chegar. não é, não é. É questão de chegar e falar assim: olha só, tô te Claro. colocando na sexta-feira, a gente Por precisa causa levantar disso. e eu sei que você vai levantar. Sim. Ser transparente, né? Ser transparente nisso. Isso. Porque aí, pra justamente dar a moral e falar assim: pô, tô aqui porque Perfeito. eles estão querendo que eu levante É. a condição da casa nesse dia. Porque já Mas- se dá o valor, né? Mas parece que Mas aí- é uma coisa da região, tá? Não é coisa de Saquarema nem de um contratante específico. É uma cultura da região. Da região. Porque eu trabalho aqui, eu Sim, conheço sim. aqui. Pode ser que seja isso em todos os lugares. Em relação ao artista, o contratante, esses contratantes da gente que é local, que a gente que tá aqui suando, eu vejo muito isso com os grupos de pagode. Uhum. Parece que eles têm medo de valorizar porque para não pagar o valor que merece. É isso aí. Tipo assim, se isso tem um aí. cara que cobra ali R$ 300, por exemplo, um Aham. DJ que cobra R$ 300, Isso. eles vão segurar o máximo ali, aí dá uma regalia aqui, dá uma regalia ali. Por quê? Porque sabe que se destacar muito, vai cobrar 400, vai cobrar 500. Então, aí eu já vou dizer para você o seguinte, entrando um pouquinho agora a gente vai falar sobre a locução, né? Mas por que é uma coisa da região? Não acontece só com DJ, Não, não eu sei que acontece não. só com cantor local, acontece também com outros tipos de profissionais, Sim, radialistas, locutores de porta de loja. sim. Eu tive a experiência em relação ao locutor de mercado. Foi no freelance, pandemia. Isso aí. Desespero. Eu trabalhando de motoboy, tive que trabalhar de locução. Aí a gente já entrando nessa parte da sua transição para locução. Aham. Eu cheguei, pô, irmão, vamos fechar? O cara, não, vamos fechar, beleza. Quanto que é? Aí eu já joguei lá no alto, então 120. Tinha tudo no mercado. Isso. Tinha tudo, isso. microfone. Eu 120 a diária. Falei, estourei a boa. Ele, pô, pago 70. Eu falei, porra. Falei, 80 pelo menos. Aí eu 100. Ele, 70. Eu falei, pô, nem eu nem você 80. Aham. Fechou 80. E consegui fechar 80. Caramba. Porque no final aí dava um pouco mais do que o salário Mas mínimo. Mas pra pandemia eu tava feliz da vida. Pois é, e é isso aí, cara. Como é que essa você questão saiu aí do Léo Zoeira? pra locução, Porque, né? caramba, eu acredito que a experiência que você tinha em cima do palco Sim, que fez você perder o medo de falar em público, sim. o medo Sim. de se comunicar, De se porque é comunicar um de uma medo forma muito geral. comum, né? Isso. Entre as pessoas. Isso aí. E aonde que você fez essa transição? Falar, cara, eu preciso Pois é. movimentar. Então, o que acontece? Você trabalhava paralelo também Eu ao Léo Zoeira. né? trabalhava paralelo ao Léo Zoeira, sempre fui vendedor, né? Trabalhava com venda. Sempre gostei de... Comunicativo. Exatamente. Como eu era muito comunicativo, muito chato o negócio de meta e tal. Meta, aquilo batendo na minha cabeça. Mas eu gostava. Eram desafios, né? Para se vencer. Então, todo e qualquer desafio na nossa vida, que a gente pode vencer, que a gente coloca na mente, vou vencer, cara, é legal, é saudável. E trabalhava com venda e cantava. Venda e cantava. De dia, igual o Clark Kent e Superman, né? De dia um vendedor e à noite o artista. Então, tinha gente, perdão, que chegava na loja, às vezes onde eu estava trabalhando, caramba, cara, você é aquele cara, né? E isso era interessante. Tinha empresário que falava assim, cara, isso não é legal não, cara, porque o artista ele tem que estar longe, sumido, entendeu? Aquela coisa do que a gente estava falando também há pouco tempo em off, sobre a questão do funk e do pagode. Você fazer um pagode de mesa pode ser o mesmo cara cantando pagode ali, por quê? Ele vai reproduzir todas as músicas de sucesso ali, do pagode, e vai ser sempre aquela coisa de mesa ali. E Hoje tá na moda. qualquer cantar música nota do dos outros. pagode não é desmerecendo o pagode, não. Pelo contrário, é dizendo que ele realmente é universal. Então, assim, o funk já era uma coisa mais específica. Então, como era uma coisa mais específica, você tinha que... um dia era um show assim, outro dia era um show assado. Então, tinha que mudar toda uma estrutura e tal. Não podia ser a mesma nota, porque enjoava, né, cara? A batida ali, você cantando as mesmas coisas, tinha que mudar, alguma coisa tinha que mudar. Então, essa transição, na verdade, quando eu fui para. Que eu vim para a locução, né? Que hoje eu sou locutor, trabalho também como locutor, ela teve dois pontos principais. Primeiro,
eu tinha que... quando eu era MC ainda, eu tinha que, na minha cabeça, entender o que eu queria. Se era trabalhar ou se eu queria continuar na música. Só que na música, sendo bem sincero, Robinho, eu fui um cara muito imaturo. Imaturo. E cansei de levar aquelas pancadas, tipo, faz um showzinho aqui de graça pra mim, vem pra cá. Aí você ia para conseguia fazer por exemplo, a gente morando aqui na região dos Lagos, conseguia fazer um show no Rio, os caras pagavam. Mas quando chegava, voltava aqui, pô, Léo, quero você em tal lugar, ó, vou te dar 100. Pô, a gente ganhava 1.000 lá, chegava aqui, 100. Então, assim, a gente via o desequilíbrio, não é questão do valor, mas o desequilíbrio era muito grande. Havia realmente uma proporção que não estava batendo ali, estava desnivelado. Então, assim, aquilo foi me enjoando, cara, de certa forma também. Falei, pô, os caras estão querendo só se aproveitar, cara. Eu vejo os caras enchendo a casa. No final, quer pagar uma caixa de cerveja. Sabe que a gente gosta de beber uma cervejinha? Na época eu bebia, né? Não bebo mais. Mas, pô, gosto de uma cervejinha. Pagava uma caixa de cerveja, um maço de cigarro. Arrumava 2 cocotinhas para desfilar com você no, no baile. Ou te E tava colocava tudo num bem. lugar. Ou te colocava num lugar, numa camarote, pousada, numa num parada. camarote e tal. E tava pago. E a gente sabe que não era bem assim. A gente tinha nossas contas, tinha as coisas como uma pessoa comum. No início, né? assim, se você vai se deixando se iludir, dependendo dos lugares, você vai aceitando. Vai. Só que vai ter uma hora que o teu celular vai ficar com a conta atrasada, vai ter uma hora que a tua luz vai ser cortada, Exatamente. vai ter uma hora que o teu aluguel vai atrasar e vão te botar para fora, e o dinheiro que você tanto que se mata de trabalhar e perder noite de sono, Pois não paga nada disso. Mas aí entra a história do pior. Porque como eu estava nessa situação, e como eu falei, eu era um cara imaturo, eu trocava, cara. Então eu passei a beber mais, eu passei a virar mais noites, eu passei a sair mais, né? É churrasquinho ali, é não sei o que, né? E aquilo ali na minha cabeça, cara, tava um turbilhão de coisas. Eu pensei assim, cara, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa na minha vida que não é isso que eu quero, cara. E aí eu comecei a pensar, entrei numa neurose. Entrei numa neurose muito braba mesmo. Eu falei assim, caramba, não é essa vida que eu quero. E eu entro no mercado, o pessoal vem pedir autógrafo e eu não consigo nem fazer minhas compras. Aquilo foi me perturbando, cara. Me perturbando, não sei E no por final quê. o dinheiro não tinha. E no final não tinha dinheiro. Aí eu falava assim, pô, porque se eu tivesse pelo menos Tivesse com a o mesma banco proporção, cheio, né? o banco tá cheio. Aí é fácil A virar ter galera a vida de tá, artista. entenda assim. bem, a galera tá vindo. Claro, eu vou ter tempo de dar aquela atenção pra galera, sabendo que minhas contas estão pagas. Mas aí você tinha que sorrir falsamente porque a conta estava atrasada, né? Falsamente que eu digo assim, não por você ser um artista e não por aquela pessoa ser uma pessoa legal, reconhecendo o seu trabalho. Mas Isso era a legal. carga que tem por trás mas está maior. Exatamente. Aquela carga que estava por trás estava pesando mais. E aí você tinha que sorrir, não querendo sorrir. E aí eu falei, cara, não quero mais essa vida. Não quero mais essa vida tá chata demais, por incrível que pareça. Tem muito glamour, mas tem muita perturbação também. Você tem que lidar com pessoas que são, cara, perversas. A palavra é essa. Pessoas perversas só pensam no dinheiro, só pensam em si próprio, no próprio nariz, no próprio umbigo. E aí eu falei, não, isso não é a vida que eu quero, não. E aquilo foi me afastando um pouco mais. E aí foi quando eu comecei a ter contato com Deus, cara. E foi fundamental também. Porque eu ouvia falar de Deus, mas eu não sabia que era Deus. Deus é invisível. Então, como é que a gente vai saber? Só se você sentir. E aí foi A virada de chave. a virada de chave. Onde você eu falei encontrou assim, ali o que estava faltando, né? que eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor existe mesmo, cara, eu não quero essa vida, não. Eu não quero essa vida, não. Porque eu pensava o seguinte, eu cantava funk melody. E eu via muita coisa ruim. Olha o meu pensamento como é que era. Eu via muita coisa ruim, assim, nos locais, né? Pessoas bebendo, as pessoas brigando, as pessoas... Às vezes, né? Acontece, né? Os exageros que Os tem na exageros madrugada. Eu passei... Peguei, eu sou da época do bar, do lado A, lado B. Já fui muito. Era doideira, quando era jovem, né? Quando era jovem. Então, assim, nessa época de 15, 16 anos. Então, assim, eu comecei a entender que aquilo ali tinha um lado ruim também. Não era só um lado bom. E eu falava assim, Deus, eu vou com o meu funk melody, olha só como é que eu falava, eu vou com o meu funk melody falar de amor pra essa galera, o pessoal não mais brigar. Olha que pensamento puro, vamos dizer assim. A galera não brigar mais. Porque se o problema é por causa da música que tá falando da mulher do outro, que não sei o que traiu, que não sei o que tinha muita podridão
nas letras também. Podridão que eu considero hoje. Então, assim, na época era legal. Na época era maneiro, mas eu não via o contexto real do negócio. E aí eu comecei a falar, pô, tem a música que a mulher traiu, não sei o quê, e sempre tem, cara. Eu já vi muitas vezes. Casal que tá ali, tá curtindo o baile, e aí a música fala, fulano, ele me pegou. Aí a mulher olha pro cara, viu, ó, essa música é sua, de brincadeira. E aí o cara tava alcoolizado, pancada comia. Entendeu? Coisa boba. E eu falava assim, pô, eu tô levando funk melody, né? Falando de amor. Então, até que se o pessoal estiver bebendo, o pessoal vai ficar tranquilo, o pessoal vai falar de amor e tal. Mesmo assim, coisa ainda toda. tinha. Entendeu? Então, assim, aí eu falei assim, cara, mas mesmo assim, e falava isso com Deus. E falei, Deus, mentira. Aí foi quando eu tive essa transição. Vieram até mim, uma moça, né, uma amiga na época, veio até mim e falou assim, você já foi na igreja? Aí eu falei assim, pô, já fui não. Até quando eu era jovem, tinha umas coroinhas que me paravam na rua. Olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. E eu falava assim, é mesmo? Valeu, obrigado. Não dava ideia. Eu já passei por Passava- experiências é. assim, sabia? Passava Revelações, em frente, revelações. Passava em frente às igrejas, aquela pastor, né? Porque tem igreja que o pastor gosta de Mais expressar, né? fervoroso, né? Gritando. Uá, 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 uá. Não tem nada contra, mas na época aquilo me Aquilo soava perturbava, ruim. aquilo. Ih, esse cara gritando, e eu nunca vou entrar numa igreja dessa. Mas aí as coisas mudaram. Aí eu comecei aceitei Jesus, né? Aceitei Jesus. E dentro da doutrina, eu fui mudando o pensamento. Falei, caramba, então é isso mesmo, eu não quero mais essa vida de glamour, essa vida de dinheiro, de mulher, de droga, de bebida. Eu cheguei a esse extremo, né, Robin? Cheguei a um período da minha vida até experimentar droga. Então, eu sempre que falava para os meus amigos jovens, cara, sai disso. E era um funk do bem que você vendia Eu e vendi você um funk tava do indo. bem, exatamente, só afundando, 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 afundando. E eu pensei, caramba, eu repreendia meus amigos e agora eu tô usando droga. Olha que loucura. Não, não é essa a vida que eu quero. E ali foi realmente onde eu tive que virar a chave mais uma vez. Falei, Deus, tira dessa vida, não quero mais, me ajuda. E comecei a frequentar as igrejas. E aí comecei a compor músicas gospel e tal. Uniu aquele talento, aquela veia artística que tem para isso também. Exatamente, tudo que eu Assim, já tinha. a gente tem muitos amigos que eu tive contato por mais tempo em uma época, Sim, sim. mas a gente vai vendo os flashes, assim, Isso. né? Vai vendo os flashes. Aí eu recebo uma notícia do Léo, Aham. tá de terno, Isso. falando de Deus. Eu falei, Isso. opa, aconteceu É. alguma coisa aí. Aí eu tô aqui na minha correria. Pá, 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 pá. Isso. E Léo tá. Aí, pandemia. Pô, Léo Isso. tá andando de moto. Tá Motoboy. de motoboy. Isso Eu também tô aí. na minha correria aqui. Fiz Isso. entrega também Isso aí. de motoboy. Aí você vai vendo essas coisinhas, um flashzinho. Ah, eu tenho um amigo que foi pra fora do país. Isso. Rolou alguma parada lá. Pô, fulano tá casado. Ih, fulano tá com outra mulher. Ou então a amiga tá com outro cara. Ih, fulano tá grávida. Você vai vendo Mas são alguns só flashes. estoques, né? Os Tipo flashes assim, a gente perde assim um certo contato, Isso. mas às vezes, por exemplo, eu não tinha um Léo no Instagram. Aí até o momento que eu entrei no Facebook pra fazer alguma coisa, eu vi uma coisa do Léo. Eu falei, Léo, tá no... Tá fazendo Aconteceu alguma isso. coisa. Aconteceu alguma E coisa. eu vi isso. A gente vai vendo os Viu essa flashes. transição, né? Vi essa transição. Exatamente. Eu falei assim, ó, o Léo tá falando de Deus, aconteceu alguma coisa lá. Eu não falava de Deus. É verdade, é verdade. Mas legal, eu tô aqui, nem comentei nada com ele, mas Isso, eu tô isso. aqui, mas tô torcendo, porque É verdade. os amigos são bom, assim. cara, é bom. Mesmo a gente, quando tá afastado durante muitos anos, a gente torce pelos amigos. Os e- verdadeiros amigos, eu E acredito que são assim, cara. na verdade, Robinho, o que as pessoas não entendem muito bem é que é o seguinte, para mim, né, o que eu entendo, eu vivo, tudo é dom de Deus. O que a gente tem é dom de Deus. Deus é o nosso criador, eu creio, né? Deus é o nosso pai, criador, e tudo é dom dele. O que a gente tem foi ele que deu. Então, assim, você pode usar? Pode, claro que você pode usar para fazer o que você É o quiser. livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, Livre-arbítrio. mas tudo tem consequências. Isso Léo. tem na palavra, porque a palavra diz, inclusive, que tudo é lícito, mas, olha só, é forte isso. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Olha só. Então, aí você já começa a pensar, caramba, tem coisa que se eu fizer,
Não é que Deus vai, tipo, mandar um raio na minha cabeça. Sim, é. Não é Mas- vingativo, Não né? é vingativo, mas não me convém. Então isso vai me levar, se não me convém, vai me levar aonde? A algum lugar que não é bom. Léo, né? eu tive uma base eu vou falar da igreja, assim, mas é uma Sim, base sim. também onde meu avô era da Igreja Batista. Isso. Minha mãe sempre teve a ideia de que a igreja tinha algum papel ali na gente, É. entendeu? Então, assim, Tipo, é mais por uma mais que ela não escola, fosse né? aquela pessoa fiel, ela falava, não, tem que ir. Sim, Ela sim, ia e sim. levava. É como se fosse uma escola. Depois de um momento eu Escola brigava com ela espiritual. porque ela não estava indo mais. Porque Aí, aí eu ó. já falava assim, não, A senhora me levou? é importante, tem que estar ali. Eu Isso. falo isso para ela até Que hoje. legal, legal. E uma coisa que eu sempre tive, e que foi, acho que a gente pode trocar essa resenha aqui, Uhum. foi o temor. É. E eu sempre tive esse entendimento. E se você planta arroz, você não pode colher feijão. Exatamente. Então, assim, se eu estou fazendo. Eu trabalho na madrugada. Eu tive acesso a de tudo de bom que a madrugada teve, dinheiro, Isso. que é bom, e se dependendo da bom- dose é ruim. Bom necessário. Dinheiro, né? É o mal necessário. que fala, né? mulheres, uma certa fama, Sim, por sim. menor que ela possa ser. Sim. Eu sou uma pessoa que eu ando na rua, eu sou Pessoas super reconhecem. super isso. conhecido. Isso aí. Pessoas que falam comigo de um jeito que. Fala, Amigo há Robinho! 30 Eu anos. falo, irmão! Nunca vi. Quem é? Passo muito Então, por assim, isso. Eu sei como que isso, mas isso é muito legal. É legal. E às vezes eu tô ali É bom. puto e eu não falo, não vejo. Aham. E a pessoa, pá, Falei marrenta, contigo. tá Você com nem me dinheiro. respondeu. Não, eu tô puto exatamente porque eu tô sem dinheiro. Pô, cortaram minha luz. Graças a Deus eu não tenho passado mais por isso. Graças Mas a passei muito. Isso aí, Mas enfim, experiência. eu sempre eu tive acesso a essas coisas, Sim. cara. Só que eu fiquei com. Eu sempre tive temor a Deus. Sim. E eu vim de lugares que não foram. Não foi nada fácil, não tive nada fácil. Eu lembro de uma época bem assim. Eu na Delírio fazendo baile pra caramba. Aí, pô, artistas grandes vindo quase que toda Sim. semana, ou pelo menos todo mês. Uhum. E eu, pô, artistas grandes, assim, eu olhar pro lado e, pô, vou anunciar o Sapão hoje. Eu vou anunciar o Marcinho. Eu vou anunciar os caras que eu curti, que eu vi. Uhum. E ganhando dinheiro. E pegando mulher pra caramba. Uhum. Com a droga eu tinha um cagaço danado. Porque eu sempre Uhum. tive medo disso potencializar algo muito Sim, ruim. Então, sim. eu nunca tive acesso nem a drogas nem a cigarros. Certo. Acesso não. Eu nunca Não- fiz não uso. quis, Nunca é, fiz não uso, quis. Nunca Vou nem chegar experimentei perto. cigarro, nunca Melhor coisa experimentei. que você fez na vida. Tá. Mas eu vi as coisas dando tão certo Sim. que eu falava assim, vai dar merda. Tá muito bom, mas é Quando a isso. esmola é Porque- demais. Exato. E teve um momento que eu falei assim, não. Vou pra igreja. Uhum. Que não tem nada dando merda. Vou pra Mas agradecer, eu vou porque pra a hora que agradecer. der merda, eu já tô preparado. Olha o pensamento do cara. Mas, pô, Eu ainda vou entender isso um entender dia. isso. Mas eu pensava assim. Sim, sim. Então eu sempre tive esse temor a Deus. E acho que isso me segurou de fazer muita coisa errada. Muita coisa errada. E até hoje, quando eu faço algo, porque somos pecadores, Sim, claro. erramos a todo momento, eu faço e ficou aquele peso na consciência. E é isso, hoje, entendendo um pouco de psicologia, por fazer terapia, por ler livros, Sim. coisas que eu busquei o conhecimento, tem uma coisa que o Freud fala que é o id, o ego e o superego. Sim. O id é aquela personalidade onde, pelo amor de Deus, os psicólogos e principalmente os psicanalistas, Aham. se eu estiver falando errado, me corrijam, por favor, que aí no próximo eu falo certo. Bota no comentário aí se eu estiver falando merda, vocês me corrijam. Mas o id, a personalidade id que o Freud explicava, é aquela personalidade que eu quero, eu faço. Sim. Tipo assim, vou citar um exemplo bem bobo. Eu tô na balada, a balada tá lotada, eu vou beber a cara, eu vou encher a cara. Encher a cara, eu perdi a noção. Pronto. Aí já pega a mulher, já arruma quero, uma eu confusão. faço. Eu Isso, quero, isso. eu faço. Sim, perfeito. O ego é aquela coisa que... Ué,
tem um podcast. Aham. Tô na rádio lá na Costa do Sol. Aquela coisa. E o superego, ele vem pra cortar o id. Então, assim, tô aqui, tô com 1.000 no bolso. Aham. Agora. Aham. Cheguei num lugar, eu vou gastar tudo, vou comprar. Aí vem o O superego superego. e fala assim: "Shh, calma aí, Opa. Por aí, segura a meu amigo. onda, tem aquela conta pra pagar, tem o leite da criança pra pagar, Aham. então segura." Então eu sempre tive um superego muito, uma personalidade desse superego. Atuante, né? É. E quando eu começava, ou antes até de eu fazer a besteira, Sim, sim. volta. E isso também foi muito por conta do aprendizado na igreja. E aí juntava isso, pô, mas um O que exemplo. é o superego, né? Eu pensava assim. A gente entende que é a presença mesmo de Deus, né? Eu sou bem assim com esse lance da psicologia, com Deus, eu sou bem. Sim. Eu Ligado, uno sim. muito. Interligado. Mas assim, quando eu, poxa, queria fazer eu tô na rua, tô vendo que tá pra rolar uma confusão. Eu vou entrar na confusão, mas, pô, como é que eu vou chegar em casa com o olho roxo e vou falar o que pra minha mãe? Ó, Já vai. meu pensamento já falando assim, pô, se tu for, Visionário. vai dar merda, não vai, não vai. Mas eu quero ir, não vai. Isso é pensamento visionário, meu amigo. Entendeu? Aí, então assim, eu sempre tive muito cuidado com isso. E a igreja, ela é muito importante, cara, pra isso. Sim, é Muito, verdade. muito importante. Você vê, você falou que você teve experiências loucas. Muito. E até um momento muito. que você chegar e falar assim, cara, eu não quero mais isso pra mim. Exatamente. E só que tem gente que não consegue ter Chegar esse nesse momento de ponto. lucidez. Pois é. E só vai Mas se eu costumo afundando. dizer o seguinte, Robinho, em relação ao que você falou, temor. Isso é muito importante. Temor. Isso Ponto principal. sempre eu sempre carreguei isso comigo. Temor é diferente de religiosidade. Tá? Sim. Assim ter como a uma fé religião- também, né? Exatamente. Você ter uma religião, fazer parte de uma, né, De uma comunidade ali, de um. comunidade, né, aquela coisa, você ser muito, né, Você pode ser religioso próximo a Deus em ao casa. exatamente, ao ponto de você ter uma religiosidade, e a religiosidade te afastar da presença de Deus é complicado, cara. Você pode Porque- estar muito ali na igreja e não Entendeu? conhecer a Deus. Você chega num ponto que seu ego tá tão lá em cima, não, eu sou um isso, eu sou um aquilo, eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou não sei o quê, e você começa a fazer coisas que não é para serem feitas. Ou E seja, dentro mesmo do- você estando ali dentro da daquele igreja. ambiente, você pode não conhecer, não saber quem é Deus. Exatamente. E às vezes é uma pessoa que está ali, que tem a Fora da humildade de igreja. orar e de pedir, de. Exatamente, porque o meu contato com Deus foi exatamente assim, tipo, uma conexão com Deus. Fui à igreja, sim, aceitei o Jesus, sim, levantei a mão, eu aceito o Senhor como meu fiel Salvador e tal, aquela coisa toda. Cara, mas eu vejo o seguinte, você ter uma vida religiosa, é muito vazio, cara. Vazio demais. Não pelo fato de você estar ali seguindo uma doutrina que vai te ajudar a se afastar de coisas e tal. Só que você chega a um ponto que você olha para dentro de você e fala assim, é só isso. Mas quando você tem o temor verdadeiro, que você está em casa, que é fácil, você vai chegar lá na igreja de terno e de gravata, com a Bíblia na mão, vai olhar para o pastor, oh Deus, oh glória, beleza. Poxa, olha lá o Léo, totalmente dedicado, um obreiro da casa do Senhor, Aí eu chego em casa, espanco minha mulher, Espanca a mulher. xingo meu filho. Onde está Deus nisso, cara? Não existe. Então, aquela situação de você chegar, você estar em casa, e tem até um louvor que fala sobre isso, fecha a porta do teu quarto e ora. Quando você fecha a porta do teu quarto, você ora, quem está te vendo ali, cara? Você é um louco para muitas pessoas que está falando sozinho ali. Mas, na verdade, você está tendo uma conexão com Deus, né? Para quem crê, está tendo uma conexão com Deus, e ali você vai ter várias respostas. E essa coisa que você falou assim, do superego, para mim, eu chamo da presença do Sim. Espírito Santo mesmo, que é tipo assim, aquela coisa, quando o Espírito Santo fala assim, meu irmão, vai não que vai dar um problema. Tem muita gente que pensa que vai descer com a luz, né? Que vai acontecer um monte de É a coisa. tua consciência ali que, para você, é o Espírito Santo. Para mim, em alguns Isso. momentos também foram. Exato. Tá? Tem umas que é Mas- instinto, né? Instinto. Ou o seu pensamento, ou eu Sim, falei aqui de ou uma junta forma mais. com aquilo que você aprendeu também durante a É. vida toda, seus pais te ensinaram, ó, não faz isso, não faz Exato. aquilo, e vai juntando tudo. E, cara, essa foi a transição para a locução.
Porque quando eu trabalhava com venda, desisti, né? Da vida de MC, aceitei Jesus e tal, e continuei na venda. Só que algo me incomodava demais na venda. Porque em algum momento eu tinha que mentir. E como eu aprendi que o pai da mentira não é Deus, entendeu? Eu falei assim, rapaz, eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, cara. Porque eu tô na venda, porque mentira que eu falo assim, ô Robinho, não é que você entra numa empresa, a empresa vai fazer você mentir, não é isso. Mas a empresa vai querer que você fale sobre o seu produto. Você tem um produto aqui, ó. Eu tenho esse Dá produto uma aqui. lubridiar, E esse dá uma- produto é o melhor. Você pode acreditar, é Aí o você sabe que o melhor. produto é uma merda. Você não é o melhor. E mesmo que ele seja. Não, pois é. Desculpa até do jeito que eu falo, mas Não, mas é assim, mas sabe que mesmo o que ele produto seja não é. muito bom, entenda bem. Como é que você vai falar que aquele produto é o melhor, cara? Você tem tantos outros produtos tão bons também e até melhor do que aquele. Ou às vezes o produto realmente é um Ou horror. realmente ele é, mas e aí? Mas você não sabe, pô. Você não participou da criação ali de tudo certinho para você saber. Então, ficava uma coisa muito chata. Eu ter que mentir para as pessoas. Trabalhei com venda de plano de saúde, meu irmão, que doideira. Bate meta, bate meta, bate meta, bate meta. Tá, vou bater. Fala que tem isso, fala que tem aquilo, mas tem? Vai ter. Vai ter, tá de sacanagem. Aí caramba, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. E aí comecei a falar com Deus. Deus, me tira desse trabalho. É uma história muito legal, isso é um testemunho. Me tira desse trabalho e me coloca num trabalho que eu não precise mentir para as pessoas. Mas eu gosto da comunicação, pai. Olha só a minha oração para Deus. Eu gosto da comunicação, eu acho legal, mas eu não quero mentir. Eu não preciso mentir. Aí começou. Cheguei na frente aqui da loja, a loja aqui em Araruama, que vende produtos, utensílios de lar, tal, grande, né? A loja grande. Não vou falar o nome não para não fazer propaganda. Não tá botando Mas- dinheiro aqui dentro? Mas é uma loja grande de Obrigado. utensílios, né? Não, pode falar, não tem problema não. Pode falar? Então Claro, tá bom. Aquela loja Giro. Giro, O já pessoal vamos lá conhece na, bastante. já vamos lá na Giro pedir Já um pega patrocínio o aí. patrocínio aí. Alô, Bota, Giro. bota logo aí. Pois é. Aí tô em frente à loja Giro, tinha uma moça sentada ali no banco, tem uns banquinhos ali de frente para Giro ali na praça ali, uns banquinhos de cimento. Eu sentei, falei, eu sentei não, cheguei próximo, a moça estava com fone de ouvido, e eu falei assim, moça, com licença, tudo bem? Boa tarde. Ela foi, tirou o fone de ouvido, oi, boa tarde, muito simpático. Rapaz, eu nunca vi uma pessoa tão simpática, tão legal, tão receptiva. Eu falei assim, poxa, queria te apresentar aqui um plano de saúde, isso aqui. Ela, senta aqui, vamos conversar. Tá bom. Aí eu sentei. Nessa época eu vivia em oração, sabe? Vivia em oração, era muito legal. E ela foi e falou assim: como que é? Aí eu expliquei para ela. Quando eu acabei de explicar, cara, de verdade, eu já esperava aquela reação que todo mundo tinha. Mas vem cá, tem isso, tem aquilo, mas é só isso? Vai fazer o quê? Quando eu acabei de explicar para ela tudo que eu tinha para explicar, ela, pode fechar, eu vou fazer. Ei, gente. Tem Muito alguma coisa fácil, né? muito fácil. E só faltava ela para bater a meta. Tem alguma coisa, tem um mistério nisso aí. Aí, beleza, tô lá sentado com ela, fiz o plano direitinho. Quando eu acabei de entregar o contrato para ela e explicar todas as coisas que eu precisava explicar, para fechar a informação, ela virou para mim e falou assim: olha, Deus manda te dizer que ele vai fechar essa porta para você. Essa porta do seu emprego atual, só que ele vai abrir uma porta muito maior para você, que você nem imagina hoje o que é, mas você vai gostar, porque é um pedido seu. Rapaz, aí eu falei, amém, né? Recebo. Caramba, legal, aquela coisa toda. Até arrepia. Rapaz, muito bom, muito bom. A presença de Deus é algo só sabe quem vive, né? Aí eu fui, virei e falei assim, caramba, legal. Recebi e fui embora. Rapaz, naquela semana teve uma confusão lá na empresa onde eu trabalhava. Só que não aconteceu nada até então. Só que nesse meio tempo veio um outro amigo meu que é dono de uma loja no centro de Araruama. Agora a loja não existe mais, não vou nem falar o nome. Não existe mais, não tem como pegar patrocínio. Mas ele era dono de uma loja de celular, de acessórios, essas coisas assim. Ele virou para mim e falou assim, me ligou, Léo, rapaz, não tem esses caras que ficam igual um maluco? Olha só que interessante. Igual um maluco na frente de loja, anunciando os negócios de dentro da loja. Eu falei, sei, pô, locução, porta de loja. Ele, isso aí. Então,
Arruma um cara para fazer aqui para mim. Aí eu falei assim, rapaz, eu não conheço ninguém, não. Falei, então é você mesmo. Falei, que eu mesmo, rapaz. Tá doido? Não, é você mesmo, pô. Vem pra cá, cara. Vem fazer isso aqui. Cara, é só pegar, falar dos produtos e tal, tal, tal. Eu trabalhando ainda no... Eu falei plano de saúde, perdão, era plano odontológico. Eu trabalhando lá na firma de plano odontológico. Eu falei assim, rapaz, eu vou. Eu vou, mas é quando isso aí? Não, é na sexta. Eu falei, na sexta não dá que eu tô trabalhando. Pode ser no sábado? Pode ser no sábado, então vem. Cheguei lá, ele já tinha caixa de som, eu levei um microfone que eu tinha, que era um microfone que eu cantava, quando eu era MC. Levei, botei aquele microfone Lapela. lapela e tal. Aí comecei. Gente, não sei o que, promoção, pá, 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 pá. Cara, mas eu não tinha nem noção do que eu tava fazendo, porque já vi pessoas fazerem, mas fazer mesmo, experiência. Aí, no final de tudo, ele vira pra mim e falou assim, rapaz, minha venda subiu 35% só hoje, com você fazendo isso aí. A diferença que um locutor faz Olha a na porta de diferença, loja é absurda. cara. Eu já cheguei a lugares de fazer diferença de 50%, 60%, Rob, na venda do dia da pessoa. Então, assim, é importante. É um trabalho muito legal. Quero até ressaltar isso aqui. E dali, cara, no sábado, eu fiz essa locução. Na semana seguinte, escuta essa. Minha supervisora vira para mim do plano lá, onde eu trabalhava, no plano odontológico, e falou assim: olha, infelizmente, você está até batendo meta. Olha só, como é que não tinha sentido? Tá até batendo meta, mas vai ter um corte aí e a gente vai ter que te dispensar. Só que Deus já tinha me avisado, cara. Olha que legal. Então eu fiquei tranquilo naquela situação ali. Aí eu falei assim, aí eu fui sorrir. Ela, ué, você vai ser mandado embora, você está sorrindo? Você está insatisfeito com o trabalho? Eu falei, não, não. O trabalho é legal, ganho bem, mas eu estou sorrindo por outro motivo. Mas nem falei, nem comentei com ela, não. Aí, mas vai ser bom, porque eu quero traçar aí outros caminhos. Ela, então tá bom. Cara, fui dispensado. Vamos botar assim, fui dispensado numa quinta-feira. Naquele final de semana. Você lembra das palavras daquela menina, daquela moça? Hoje ela é minha amiga, missionária Juliana Calé, mandar até um beijo especial para ela, porque, cara, eu vou falar, as palavras que ela me deu na frente daquela loja Giro, de repente, alguém tinha me visto fazer a locução lá na loja do meu amigo. E era alguém que trabalhava lá na Giro. Falou assim, ó, vai lá na Giro que estão precisando de você lá. Quando eu cheguei lá na Giro, eu tinha sido dispensado de lá do meu trabalho. Já cheguei lá empregado. Ó, a gente está precisando de um locutor, mas para ficar aqui fixo. Nessa porta grande aqui. Rapaz. Não em Araruama. Rapaz, ali foi o pontapé inicial, Rob. Uma coisa assim que eu não imaginava. E comecei a trabalhar ali. Agora, ganhar bem, né? Eu achava que eu estava ganhando bem lá no plano odontológico, mas comecei a ganhar melhor. E eu falei assim, pô, então é de Deus mesmo. Porque quando prospera, quando o negócio vai, é de Deus. Então aí, ali eu comecei a fazer aquilo tudo, e foi quando aconteceu uma outra coisa interessante comigo, que foi ali que Deus falou assim para mim, olha quem você é. Esse é você. Foi quando eu participei de um concurso gospel, lá na minha cidade, e Hoje você mora onde? estou morando em Iguaba Iguaba. Grande. Iguaba Grande. Participei de um concurso gospel lá de Iguaba Grande, chamado Talent Day. E aí, nesse concurso, eu passei da primeira eliminatória, da segunda, da terceira. Quando eu cheguei na quarta eliminatória, que era para poder ficar de frente para os jurados, cantar a música, né? E dali você ser ou não classificado pro palco, pro grande palco, né? Do grande dia, rapaz, concorrendo a bolada, maneirinha. Primeiro lugar, acho que era 5 mil, segundo lugar, 3 mil, terceiro lugar, 1.500, negócio assim. Tipo assim, se eu ficasse até em terceiro, eu ia rir à toa. Porque eu estava fazendo o que eu gosto, ia ganhar um dinheirinho, ia, de repente, até fechar um contrato com a gravadora, que é a ABS Music, lá de São Paulo. Cara, eu fui e falei assim, eu vou nesse negócio aí. Aí, quando eu cheguei na última, quando estavam os jurados, eu olhei um camarada conhecido meu. Cara, bateu uma neurose na minha cabeça, muito louca. Eu falei assim, rapaz, se descobre que esse cara é meu amigo, e ele está como jurado, e ele vai me julgar, e se ele me aprovar, rapaz, isso vai dar um problema. Olha que doideira que bateu na minha cabeça. Isso não é normal, cara. Isso não é normal. Isso não é natural. Ah, Foi tem uma sobrenatural sabotagem. porque tinha um propósito muito maior do que aquilo ali, cara. Do que eu ganhar 1.500, 3 mil ou 5 mil.
eu fui, mudei o louvor que eu ia cantar. Só que nesse que eu mudei o louvor que eu ia cantar, meu amigo, eu esqueci a letra, cara. Quando eu esqueci a letra, tenta de novo. Cantei, esqueci de novo. Tenta de novo. Posso mudar o louvor? Pode. Aí eu já ia cantar o que eu treinei. Esqueci a letra também. Rapaz, bateu nervoso, misturado com aquele rapaz que tá ali e tal. Aí eu falei assim, Foi uma autossabotagem ali também. foi, exatamente. Mas tinha um propósito. Deus permitiu aquilo ali por um propósito. Quando eu fui eliminado, ele, olha, infelizmente você vai ser eliminado, tal, não passou, porque você tinha que ter cantado pelo menos a música toda, beleza. No dia seguinte, de manhã, olha o que acontece. O dono do evento, né, presidente do evento, presidente da gravadora EBS Music, hein, me liga de manhã cedinho, cara, 7 horas da manhã. Abraão, o nome dele. Aí, oi, queria falar com o Léo Rodrigues. Eu, opa, ele? Quem é? É o Abraão aqui da EBS Music, do Talent Day. Abraão? Que isso? Que honra, cara. Obrigado pela ligação. O que houve ali? Não, o que houve você, cara? Você é maluco, rapaz? Eu tava apostando em você pelo menos nos 3, no terceiro lugar, finalista. E o que aconteceu com você lá, rapaz? Aí eu falei assim, rapaz, o cara tá me dando esporro mesmo. Me ligou 7 horas da manhã pra me dar esporro. Eu falei assim, rapaz, eu não sei o que aconteceu não, esqueci a letra, cara. Aí ele falou assim, cara, eu não posso te perder não, cara. Olha que loucura, cara. Isso aí só pode ser Deus. Aí ele virou e falou assim, é o seguinte, te recolocar no concurso eu não posso. Mas eu vou fazer o seguinte, o meu locutor que ia vir de São Paulo não vai poder vir. Então vamos fazer o seguinte, você vai ser o locutor do evento. Brincadeira, né, cara? Locutor do evento é tipo assim, um mestre de cerimônia para apresentar. Eu nunca fiz isso não, cara. Eu tô mal trabalhando numa porta de loja ali e tal, uma ou Se outra. diminuindo e sendo que as outras pessoas estavam vendo o seu talento, você mesmo não enxergava isso. Rapaz, não enxergava, Robinho, não enxergava. Aí eu falei assim, cara, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, sabe por quê? Porque Deus falou para mim que era você. Foram as palavras que ele usou. Deus falou para mim que era você. Eu não tenho outro. Falei, então tá bom. Vamos lá no local para você ver onde vai ser o palco. Aí ele me mostrou, aí você vai fazer isso, isso e isso, beleza. No dia do evento, passei lá no meu pastor, né? Pastor, me presta um blazer aí que eu não sei não. E o blazer do meu pastor, ele falou assim, olha esse aí. Esse aí tá cheio de unção e glória. Botei, rapaz, quando eu terminei o evento, falei assim, cara, será que eu fui bem? Vem Abraão lá da outra ponta. Ô, Léo! Falei, pronto. Porro, na certa, fiz alguma merda. O cara me abraçando, falando assim, cara, eu nunca vi um cara com a tua desenvoltura. Eu nunca vi um cara para ser tão bem articulado, falando, apresentando. Cara, você não deu uma tremida, você não falhou em nada. Até os mais profissionais falham. E ali você não falhou. Aí eu olhei para ele e falei assim, foi a oração então que eu fiz, meu irmão. Porque para mim eu tava fazendo um monte de cagada ali. Aí ele, não, foi maravilhoso. Aí sabe o que aconteceu, Thiago? Robinho, eu me assisti depois. Eu não conseguia me reconhecer. Porque o eu que eu me enxergava não era aquele. Às vezes a gente não se dá valor, né? Não dá valor o que Deus dá pra gente. O ser humano gosta muito de botar a gente pra baixo também. Robinho, DJ, não, muito fraco. Ou então fulano, muito fraco. Cara, às vezes você tá ali no aprendizado ainda, você tá começando, e a pessoa não entende esse processo, cara. Eu tenho passado por isso na rádio, né? Tenho recebido feedbacks positivos, mas eu toda hora me criticando, até para eu me desafiar e melhorar. Mas é um processo que eu também tenho que entender que ele precisa acontecer. Eu não vou me tornar um cara top ou referência em 2 meses, 3 meses. Não tem como. Eu preciso de um processo, preciso do casulo ali para eu poder passar por esse processo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não fiquei só me aproveitando de que fui abençoado ali com um dom, Deus me despertou. E nem se criticando, dizendo, eu não tô também muito bom, tipo assim, o pessoal, quando eu falava assim, você é locutor há quantos anos? De verdade, cara. Eu falava assim, cara, comecei agora, tem 6 meses. Que isso, cara? Pensei que você tinha uns 10 anos de estrada. Também tomar cuidado com os elogios também. Exatamente. Aí você começa a tentar, mas aí, já pensou se eu ouço aquilo ali e me orgulho?
É. Aí sabe o que eu faria? Eu não buscaria estudo, como eu busquei. Mesmo depois do Você fez pessoal curso? falando... Não fiz curso de locução. Mas Procurei, me procurou informei, técnica. fiz meu laboratório ali na Claro. internet, A procurei internet tá aí. técnicos, É o que eu falo. Às técnicos vezes a de galera som. não procura o conhecimento. Tem a opção do curso? Tem, mas, caraca, o que mais tem é dicas com vídeo de 5 Com minutos certeza. no Que você YouTube vai que vai degustar mudar ali a sua rapidinho vida. e vai mudar a sua vida. Ó, tem muita gente que não sabe, mas tem técnica para quem canta. Você tem que fazer uma respiração, você não pode cantar só com a garganta, você tem que ter o ar O diafragma, né? comprimido aqui no diafragma e impostar a voz. É porque você tem uma tessitura vocal, você não pode passar aquilo aí, você arrebenta a tua goela. Então, assim, são coisas que você vai pegando. O tal do trava-língua. Você precisa praticar Por causa da para dicção, né? melhorar a dicção. Tem um lance da caneta, você pegou a caneta e lembrei. De Tem botar gente que bota a caneta na boca, né? de Assim. assoprar, que você fala? E também falar. De botar O ela na ponta. abecedário, Sim, isso. sim. A, B, C, D, Tem a isso. dica da rolha de Isso. vinho que você fala janeiro, fevereiro. Isso aí. Isso aí. Tudo. É dica. É muito Esses dias eu legal. tomei um esporro, pô. Esses dias, semana retrasada, esse. Tomei um esporro. Pô, pega a caneta. Aí, ó. Às vezes a gente acha que tá sabendo Tá de muito. sabendo de tudo e não tá. O meu produtor me chamou a atenção. Eu tenho uma produção lá na rádio que tem uma estrutura maravilhosa. Me chamou, Rabin, você. Como é que eu fui falar álbum. Eu não falei álbum. Eu falei álbum. Ele, a dicção, não sei o quê, o que lá. Uhum. O inglês, ó, o inglês, ó, o inglês. É isso aí. Mas eu gosto de ser cobrado. É isso aí. Porque quando eu penso. E me perguntaram esses dias lá, tinha poucas semanas na rádio, e aí, tá gostando, tá aproveitando? Eu falei, não tô aproveitando, não. Eu tô tenso porque quando eu penso que eu tô aprendendo, que eu tô mandando bem, é que é onde eu começo a fazer merda, né? É onde eu esqueço trilha, na hora que onde eu aperto o botão não vai, eu fico com o microfone ligado, sem saber o que fazer, e tem que mudar um negócio na hora. É onde eu vou falar e vou ver que não botei trilha e vai pro comercial direto, eu tenho que falar. Isso. Então, assim, é onde. Tem até uma passagem, eu não sei se é uma passagem na Bíblia ou é um dito que o pessoal da igreja fala muito. É quando você pensa que você tá forte, é que você tá fraco. Tem que tomar cuidado com isso. É verdade. E a todo momento eu me cobro muito por isso, né? E sempre um aprendiz. Isso aí. Sempre um aprendiz. Isso aí tem a ver com muito com orgulho, né? Essa palavra. Você pensa que você tá forte, você tá fraco. Por quê? Porque o orgulho, cara, é uma das coisas que pode te abater. E te abater com força. Quando você fica muito orgulhoso, não, eu sou, eu faço, eu sei, eu vou. Cara, aquilo ali começa a fazer você decair, na verdade, e não progredir. Léo, a gente dá colocar aí um ponto aqui no nosso bate-papo. Um ponto não, uma vírgula, né? Porque a gente vai ter oportunidade de trocar mais uma ideia. Também. Quem era o Léo Zoeira? Quem era o Léo Zoeira? Sim, de tudo de bom, mas também de ruim. Resumindo rápido. Cara, quem foi o Léo Zoeira? Vamos lá. Léo Zoeira. Léo Zoeira foi um cara que era jovem, imaturo, muito sonhador, queria muitas coisas na vida, né? Mas não sabia como alcançar. O Léo Zoeira, ele era aquele cara que poderia fazer de quase tudo. Não vou falar de tudo, mas de quase tudo para poder chegar onde queria. Mas também tinha um bom coração, sempre teve bom coração, sempre gostou de ajudar as pessoas, nunca quis passar por cima de ninguém para poder chegar a algum lugar. Então, o Léo Zoeira tinha muito disso, era muito garotão, né? Muito Maria vai com as outras, às vezes, muito crianção, né? Vamos botar assim, muito crianção, na questão de imaturidade. Mas era um cara legal, para muitas pessoas assim, um cara maneiro, um cara legal, um cara zoeira. E quem é o Léo Rodrigues hoje? Então, o Léo Rodrigues hoje, cara, hoje é um pai de família, né? Léo Rodrigues é um pai de família, eu tenho 3 filhos, né? Eu falo 3 filhos porque é o meu filho Lucas, de 17 anos, é o meu enteado de 14 anos, o Davi, que eu considero como filho, e o Pedro Leonardo, que chegou agora, recente, 7 meses, amanhã faz 8. E o que acontece? O Léo Rodrigues hoje é um pai de família que trabalha bastante,
trabalha às vezes de dia, trabalha de noite, quer levar o melhor para sua família, quer dar conforto à sua família, mesmo que ele mesmo não tenha conforto, quer continuar abraçando as pessoas, ajudando o próximo, só que hoje com muito mais maturidade, né? Sabendo que às vezes você quer ajudar uma pessoa, mas às vezes a pessoa não quer ajuda, e você tem que se conter, sabendo que existem muitas coisas na vida que a gente precisa ainda aprender. Eu fiz essa analogia do Léo Zoeira pro Léo Rodrigues, sabemos que é a mesma pessoa, É, e que para você se tornar o que você se tornou hoje, você precisou passar pelo que você passou lá atrás. é verdade. É verdade. Eu tive muitas experiências positivas e negativas. Como a gente falou ainda há pouco. Essas experiências negativas serviram de aprendizado, porque é como se você coloca o dedo na tomada, né? Deu choque. Você vai colocar de novo? Bom, não vou colocar porque dá choque. Então, se teve coisas que eu fazia e que não me traziam bem, eu digo bem psicológico, bem físico, bem material, né? Se fosse algo que não me trouxesse coisas boas, então eu não posso mais enfiar o dedo na tomada. Eu aprendi dessa forma. É uma forma simples de explicar. E hoje é essa a diferença. Mas eu tive que passar, Robinho, sendo bem sincero. Talvez se eu não tivesse passado pela metade do que eu passei na minha vida, que são muitas coisas, muitos testemunhos, né? Até de coisas que eu poderia estar morto, literalmente morto. E tô aqui. Mas foram milagres mesmo. Então, assim, então eu percebi que, cara, se eu não morri, tem gente que anda de bicicleta a 20 quilômetros por hora, cai, bate de cabeça no meio-fio e morre. E eu com uma moto a 60 por hora, um carro a 100 por hora me pegou de lado, me jogou longe, caí por cima de um monte de telha e só tive 2 arranhões na cabeça e mais nada. E a moto ficou destruída, quase perda total. Tem algum propósito nisso. Não foi à toa, né? Não foi à toa. Então eu aprendi muito com isso. A vida me ensinou muito, 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 muito. E a palavra, né, cara? Comecei a estudar a palavra, independente de religião, eu falo para todo mundo assim, não foca na religião, foca em Jesus, foca em Deus, né? No meu caso, eu creio em Jesus, creio que é o Messias, aquela coisa toda, tem gente que não crê, mas eu foco nele. Então eu pego a Bíblia do verdadeiro evangelho e olheio, porque aquilo ali, para mim, é o manual da vida, o manual sagrado. Cara, eu nunca vi, Robinho, alguém que lesse a Bíblia, praticasse o que está na Bíblia e a vida dá errado. Não tem como. Não tem como. E não tem nada ali que não seja, assim, correto, né? Ali não vai dizer pra você ficar com a mulher Não vai. Do amigo. do amigo, Não ou vai falar pra você roubar. não vai falar pra você trair, não vai falar pra você Vai matar. lá, rouba, usa uma droguinha que é bom. Vai, faz isso aqui. Não tem nada disso. Aí sabe o que eu costumo dizer que é legal? É uma coisa assim, são coisas boas, coisas que. Boas. É, Sabe o que eu costumo independente dizer? da religião, que às vezes é o que estraga, mas. Isso. O pessoal às vezes me pergunta assim, Léo, você crê em quê? Fala assim, cara, eu creio no evangelho de Jesus. Eu creio em Jesus. Pô, mas tu acredita mesmo que esse cara existiu? Ah, isso aí. Cara, não é. Pois é. Aí eu falo assim, vamos lá, vamos partir por um ponto. Independente, eu tenho a minha crença. Eu acredito em Jesus. Nem os judeus acreditam que ele era o Messias. Mas eu acredito. Eu creio firmemente nisso. Mas eu vou falar, aí eu falo para a pessoa assim, porque, pô, tem essa história de Jesus, que não sei o quê, que era um cara assim, já disseram até que é um personagem. Inventaram. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, irmão, sabe o que eu costumo dizer? Independente da sua crença, por que eu falo para você ler a palavra sagrada, a Bíblia Sagrada? Porque independente se ele existiu ou não existiu, para a crença de qualquer um, eu quero que você me mostre em toda a história alguma coisa ruim que esse homem fez. E me mostre se você seguir aquilo ali, A sua vida não vai. se a sua dar vida certo. não vai dar certo, se vai dar errado. Então, sendo uma história ou não, eu creio que é verdade, mas sendo uma história ou não para você, segue para você ver o que vai acontecer. Aí bota na balança pra ver se Alguém- melhorou ou se al- piorou. Pois é, alguém escreveu isso para poder controlar a vida das pessoas. Irmão, que bom então.
Porque alguém teve essa sabedoria, né? Porque alguém teve uma sabedoria de escrever aquilo ali, porque se não tivesse aquilo ali, é como você falou ainda há pouco, Robin. A igreja te ajudou tendo muito. isso, já tá um caos, imagina não. Pois é. Por que a igreja te ajudou muito, conforme você falou? Porque dentro da igreja você ouve a palavra. Na verdade, não é a igreja que ajuda. O que ajuda é o que tem na igreja, é o conteúdo que tem, que é o quê? A palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, aquela coisa toda que tem no evangelho. Fora outras aí que não fazem isso, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Tem pessoas que não querem seguir aquilo que é certo, né? Mas é mais fácil, é mais é mais cômodo. Pois é. E dá trabalho. Abdicar de coisas que são prazerosas dá trabalho. Falou tudo. Né? Abdicar. E obedecer, né? Obediência. Tem gente que realmente não tem esse lado para obedecer, acha que é tudo do jeito que fala que assim, pode. Você fala aqui assim agora pra mim, Léo, aqui, ó. Tô comendo esse negocinho aqui. Mas, ó, você não pode comer não, tá? Ou se você falar isso aqui pra mim, eu tenho que te obedecer. Aí eu vejo você comer, eu vou ali. Aí eu vou aqui, gasgo. Aí você fala assim, viu? Eu falei que não era pra você comer, mas tinha um propósito. Não é porque eu tô sendo ruim com você. É porque eu sei que aquilo ali pode te fazer mal. Léo, obrigado, tá, meu amigo? Meu irmão. Bom demais a gente trocar essa conversa. Era necessário a gente trocar essa conversa. Amém. E não só porque a gente está um tempão sem se ver. Sim, verdade. E esse bate-papo aqui poderia ficar aqui só a gente contando história, trocando experiência e tudo mais. Verdade. A fase que a gente vivia eram fases totalmente diferentes. Tanto eu como DJ, como ser humano, como homem. Sim, sim. Era diferente, era na minha adolescência. Bem jovem, né? Era na minha adolescência. Eu já tava mais cascudinho, já. Já, você já, né? Tinha experiência assim. Já tava queimando a lenha há mais tempo. Tio Léo, quase que chamava de tio Léo. Era uma outra fase, eu na minha adolescência, verdade. Você na sua fase ali. E hoje estamos em momentos diferentes, mas mantém o respeito, mantém a admiração. Com certeza. E esse bate-papo aqui acho que sela isso. Eu sou muito grato de ter você aqui. Amém, obrigado, querido. E poder ter batido esse papo aí de mais de 1h30 que a gente está aqui trocando ideia. Tá? Seja bem-vindo ao Fala. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Fala Podcast. Tá? Toda segunda-feira, meio-dia, tem episódio do Fala Podcast. Não esqueça de ativar as notificações, curtir e, claro, se inscrever no nosso canal e compartilhar muito, 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 muito obrigado por ter assistido a gente aí. Tamo junto. Tiagão, obrigado. Não posso finalizar sem me despedir e agradecer ao Thiago. É verdade. Tamo junto. Valeu. Mais um episódio do Fala concluído. Ó, gosto muito de estar aqui. Obrigado. Eu sou o Robin e me despeço de você. Valeu.